realmente sobre essa área, né? Bioinsumos, sobre a empresa que investiu na gente, sobre um pouco, eu acho que é mais rico, como funciona a inovação em bioinsumos, que é uma parte de pesquisa e tudo mais. Os produtos que hoje tem, vocês vão ver que são bem variados e mais essa, é quase uma biotecnologia aplicada ao agro, né, digamos assim. Então, vou contar um pouco da minha história, mas é mais sobre isso. Então, como foi falado, sou doutor em biotecnologia e biodiversidade pela Universidade de Brasília, foi que eu conheci a Cristina, e hoje, logo depois que terminei, fundei a Biotech Land, e hoje eu também atuo como gerente de P&D em algas sul Rubio. Então, a gente, igual no Shark Tank lá, a gente fez a proposta, ele investiu na gente e a gente foi absorvido. Nesse formato, a gente foi um formato que chama Corporate Venture, né? Então, que é uma empresa que já existe, a gente meio que é absorvido para dentro do grupo, né? Então, a gente faz parte desse grupo, que é o Grupo Solubio, então a gente até ganha um Biotech Land by Solubio aqui, e hoje a gente atua na parte de microalgas, mas a gente acaba ajudando nas pesquisas no geral. E eu vou falar um pouco sobre como funciona essa inovação. Eu vou cuidar meu tempo aqui, porque eu tenho bastante slide, então tá 14 e mais ou menos 14h10, a gente vai até mais ou menos 14h50, 2h50, para a gente poder falar um pouco sobre como funciona o nosso trabalho e como funciona essa agricultura da manhã. Então, passando aqui só pelas partes mais fortes aqui, vamos passar aqui. Não foi? Aqui. Travou aqui o meu, hein? Vocês estão me ouvindo ainda? Foi. Sim, tudo certinho. Tá. Aqui é o objetivo, né? Um pouco da nossa história, Biotech Land Solubio, como a inovação acontece, algumas tecnologias em uso, que está bem ligada à parte de biotecnologia, microagricultura sustentável, porque realmente é o meu tema específico de pesquisa em desenvolvimento, e uma reflexão final de no grupo de pós-graduação de bioengenharia. Então, foi ali que eu aprendi meus primeiros passos aí de bioreatores, de meio de cultura, cultivo de micro-organismo, e foi bastante importante nessa trajetória. Fiz graduação, na época eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Universidade do Minho, em Portugal, onde eu também trabalhei com parte de fotobioreatores, diferentes sistemas de produção, em microalgas também. Então, eu fiz graduação, mestrado na UFGD. Terminando o mestrado, eu comecei doutorado na UNB, aí eu me mudei para Brasília, né? E aqui é o grupo, que aqui eu conheci a professora Cristina ficava nesse departamento aqui também, mas aí eu era orientador do Thomas Williams, ele foi meu orientador, também focado mais na parte de bioquímica, na parte de como produzir em maior escala, entender como funciona o crescimento. Então, em cada momento da graduação, mestrado, doutorado, eu fui fazendo um pedaço das aulas, né? Então, no início eu falando sobre cultivos, depois falando sobre aplicações, e aqui eu já foquei uma parte mais de cultivo em grande escala, e o meu doutorado era junto, além da UNB, era junto com a Embrapa Agroenergia também, que eu passei 4 anos nessas duas instituições, nos grupos de pesquisas, e também junto com um grupo de física, que o pessoal tem a parte de reator automatizado, tudo mais. Então, foi alguns grupos que eu passei ao longo da minha formação de graduação, mestrado, doutorado, e atualmente eu fico aqui em Brasília, nesse daqui, Biotech Land, Solucience, né? Então, esse daqui fica aqui perto da Asa Norte, vocês conhecem, no Saam. Então, esse é o grupo de pesquisa que a gente fica, né? Então, a gente tem nossa equipe, né? Junto comigo tem analistas, assistentes ali, time de campo, então, é um grupo bem completo ali, que hoje faz pesquisa em diversas frentes, né? Bactérias, fungos e algas para a agricultura, e eu toco mais a parte de algas para a agricultura. Então, aqui eu acho que da parte da graduação, eu acho que eu posso dizer que, principalmente para quem faz pesquisa, né, vai para o laboratório, é super importante ter esses relacionamentos, né, essas conexões nesse sentido, né, para a gente poder, por exemplo, depois que eu terminei, ano passado eu fiz um trabalho ainda com o Thomas, muito tempo depois de ter terminado, tudo mais, então as parcerias se mantêm, né, eu sempre que posso, tento falar com o meu orientador, que era da Embrapa, para pegar algumas indicações, então, as parcerias que a gente faz ao longo do tempo são super importantes para
independente depois de formar e tudo mais, né? Então, quem tem a oportunidade de participar desses grupos de pesquisa, eu acho que fica um primeiro sugestão aí para vocês aí, que é super importante na trajetória. Então, como foi falado, eu termino em 2020. Em 2020, eu fundo a Biotechland, junto com o Túlio, né? Ele fazia mestrado na agronomia, né? E, a princípio, dica de empreendedorismo, né? Não faz sozinho, né? Sempre alguém. Então, né? Porque eu chamei algumas pessoas, o Túlio acabou topando, e a gente, em 2020, começou. E aí, a gente foi participar desses programas de aceleração, né? Imagino que todos os lugares têm, hoje em dia tem bastante programas de startup, até hoje a gente participa, né, que a gente sempre se mantém conectado, mas a gente teve a oportunidade de participar como estar com os programas bem interessantes, né, como a da Shell, que pega um pessoal internacional, esse American Cultivator é um programa de agricultura dos Estados Unidos, que a gente tem a oportunidade de participar, aqui no ambiente do Brasil, né, o Start PSB, esse programa Sustentável, que a gente fez um programa muito legal de saber avaliação da metagenômica do solo, atividade biológica do solo. Então, são esses programas que acabam, de uma certa maneira, melhorando a gente como empreendedor e também dando, muitas vezes, recursos para a gente poder continuar. Então, principalmente quem está no começo, já é sabido que é uma das principais formas daí da gente conseguir avançar. Nesse meio tempo, a gente teve algumas premiações, né, alguns reconhecimentos, né, como empresa limpando impacto negativo, né? Então, a Green Tech, a gente tinha uma reportagem Globo Rural, né? A gente trabalha até cliente Globo Rural consegue ver, a gente mais novinho e tudo mais, a gente ganha uns prêmios. Em 2024, a gente foi aparecendo uma lista, né? Que é do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Então, Sem Startups Watch 2024, então, um reconhecimento tudo legal, e também pela revista Futurology, também umas startups mais inovadoras, né? Então, a gente teve alguns reconhecimentos legais, e isso também é um grande orgulho para a gente, né? São premiações e tudo mais, mas a gente sabe que não é disso que vive, então a gente continuou. Então, eu acho que aqui estão essa é a fábrica, né? Você está passando o vídeo aí, mas essa é a fábrica que investiu. Então, hoje a gente foi investido pelo Grupo Solubio em 2022. E aí, em 2022, começou essa parceria. Deixou de ser só um protótipo inicial ali que a gente fazia no quintal de casa, praticamente, para a gente poder entrar nesse nicho de fábrica mesmo, né? E aí, é uma fábrica com todos os padrões da auditoria, padrões internacionais, né? Essa fábrica fica em Jataí, no Goiás, e foi no ano de 22 que a gente fez a parceria. Eu me mudei para Jataí para poder apoiar na construção da fábrica, apoiar nos processos, e aqui é um processo mais geral, né, mostrando sistema fabril, todo o controle de qualidade, então, as produções de inóculo, fertilizante, qualidade de estocagem, matéria-prima. Então, aqui é uma fábrica bem completa que a gente tem, e aí, toda a questão da frota, então a parceria que a gente fez foi a seguinte, né? A gente dava tecnologia e eles davam todo o resto, né? A parte da fábrica, validação, equipe de venda, transporte. Então, por isso que a gente sabe que foi uma parceria bem interessante por isso, né? Por esse ganha-ganha que teve, né? Hoje é um produto que, graças a essa parceria, a gente conseguiu escalar. Então, a capacidade de produção de 1 milhão de litros já ao ano, e temos clientes aí no Brasil todo e entregue. Então, foi um grande salto que a gente teve, graças ao Grupo Solubio, que eu vou só apresentar. Aí já é uma fábrica de biotecnologia, né? Isso que é bem legal isso. Então, a gente está falando aí de uma das maiores fábricas de bioinsumos da América Latina, né? Mas da América Norte e Sul, a princípio, não tem nenhum que tem conhecimento que produz bactéria, fungo e microalgas a nível industrial e aplica a nível Brasil. A gente tem toda uma capacidade de esterilização por radiação, meio de cultura, então é tudo bem seguindo os procedimentos aí, porque a gente tem um modelo de negócio que é o on-farm, que é os trabalhos chegando. O on-farm, que aí posso explicar mais para frente como funciona o modelo on-farm, mas tudo é maquinado e estéreo, né? Eu acho que é o mais importante, a automatização, muitos dos processos são automatizados. Temos todos os selos aí de garantias, né? Selos de 9001, padrões internacionais, sistemas otimizados, né? Auditoria, então a gente segue bastante esses padrões aí. E produtos registrados do mapa. Hoje quem faz o regulamento de produtos ligados ao agro é o mapa, então tanto para registro das bactérias, fungos e microalgas.
temos toda a frota que leva aí para o Brasil todo, nossos produtos, né? Então, graças a essa parceria, a gente consegue fazer isso. E hoje a gente está aqui nesse Solusigns, aqui é onde eu fico, onde a sede da Biotech foi transferida para cá. A gente, primeiramente, ficava em Brasília, depois, com o investimento, a gente foi para Jataí, ficou quase 2 anos em Jataí, e em 24 a gente voltou aqui para Brasília para focar no futuro, né? Em novos micro-organismos, novos desenvolvimentos. Então, e aqui a gente faz a parte de inovação, até quem de Brasília faz estágio aqui e tudo mais, então temos a equipe aí de mais de 20 pesquisadores dentro da Solusigns. E essa é uma estrutura que hoje faz parte, né, no geral, a gente está aqui, ó, isso aqui é a apresentação da própria Solubio, a gente aparece aqui como uma das principais marcas, né, então além da Biotech, a gente tem a Nutrifarm, que está ligado a fertilizantes especiais, né? E a gente tem aqui a fábrica em Jataí, o centro de pesquisa em Brasília, e aí todos os centros de distribuição que tem, então, é fabricado na fábrica e vai direcionado, né? Então, a gente tem tanto o campo experimental aqui, quanto tem de pesquisa em Brasília, e é isso, né? Então, todo aqui está o nosso mapinha aí espalhado por todo o Brasil. E atualmente, hoje a Solubio, o grupo como um todo, tem mais de 300 clientes, a gente está falando de grandes clientes, né? Então, a maior parte do nosso portfólio tem mais de 500 hectares, né? Então, são grandes clientes, a gente tem clientes aí com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 hectares, né? Então, são grandes clientes que usam sistema on-farm, muitas vezes, mais de 400 fazendas, mais de 2,5 milhões de hectares de manejo e presentes atualmente no Brasil e Paraguai, e atuação principalmente em soja, milho, cana, algodão, são os principais, e agora entrando café, hortifruti e algumas plantas de coberturas, né? Então, essa parte inicial de como foi um pouco a jornada, um pouco da onde que eu trabalho agora, né, onde a gente está, qualquer coisa no final, se tiver alguma coisa especificamente sobre ao longo do negócio em si, vai ser um prazer, mas é isso, a gente fez toda a graduação, abriu a empresa, toda a dificuldade existe, né, mas eu acho legal contar um pouco de como a gente está agora, que eu acho que é mais interessante para quem está vendo também. E aqui eu vou falar um pouco sobre como a gente faz aqui em Brasília, como a inovação acontece, né? Então, a gente trabalha com prospecção de micro-organismos, então a gente tem milhares de micro-organismos que a gente pode estar buscando, né? Então, a bioprospecção é algo bem importante. A caracterização de micro-organismos, bactéria, fungo, microalgas, morfológica, bioquímica, bioensaios, a melhoria de qualidade de inóculo, meio de cultura, formulação, a parte de biofábrica, né? Sistemas, reatores, como que limpa, porque entre um cultivo e outro, muitas vezes tem que fazer uma limpeza, então a gente testa produto. Então, é uma ciência bem interessante aí, da multiplicação de diferentes condições também, e aplicações biotecnológicas e a questão de artigos, publicações de livros e tudo mais. A gente também sempre, como quando possível, a gente também está publicando alguma coisa. Aqui é o nosso banco, né? Então, tudo do cadastrado no Singenta, a gente tem uma coleção de cerca de 200 cepas de bactérias, 100 cepas de fungos e mais 50 cepas de algas, né? Então, teoricamente, é o nosso tesouro. A gente fala que, depois dos seres humanos, o nosso grande tesouro são os micro-organismos, né? Que a gente vai poder estar desenvolvendo tecnologias e biotecnologias para poder estar aplicando. E a gente vai falar um pouco dessas cepas que já são usadas hoje no dia a dia, né? Aqui é um exemplo de como a gente faz uma bioprospecção, né? Então, a gente tem uma cepa e a gente faz essas... isso aqui é um antagonismo, né? Então, aqui no meio é como se fosse um fusário, né? Que é uma doença, e a gente coloca essas bactérias na ponta para a gente ver o quanto que faz esse elo de inibição, esse halo de inibição. Aí, quanto maior o halo de inibição, melhor é o produto. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai avaliando o potência. Então, tem vários tipos de doença, né, que é risoctone, outra doença, esse lá, vermelhinho é fusário, que são os dois que estão aqui na imagem. Além de a gente também testa bioinseticidas, né, eu não sei se já ouviu falar da soja BT, milho BT, tudo é do Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria que hoje a gente tem também no portfólio, mas graças a essa tecnologia a gente também testa outros insetos. A gente tem várias pragas, né? Praga para soja, praga para o algodão, praga para cana, para o milho, e a gente tem a criação aqui e a gente pega as bactérias, imagina, a gente tem esse monte de isolados e a gente taca nas pragas para ver se mata, né? Então,
assim, é um screening inicial, né? Tem vários tipos de bioensaios e tudo mais, vai dando dosagem, vazão, estágio, mas aí é só para dizer que também a gente olha tanto para doenças de plantas, né? Essa questão, doenças está ligado a fungos e bactérias que atacam as plantas, e aqui são pragas que está ligado aos insetos mesmo, que são, principalmente, esses que são a lista dos que a gente tem, né? Mas tem muito mais outras pragas aí do agro. E aqui a gente faz um exemplo aí de caracterização bioquímica, né? Então, a gente tem aqui os produtos, que são bactérias, né? Então, bioides, que é um aribacterium, megatherium, a gente tem Techbug, que é um cromobacterium, então a gente tem outros nomes ali que eu vou apresentar, mas aqui a gente avalia o que eles estão produzindo, né? Então, ácidos orgânicos, solubilização de fósforo, solubilização de potássio, então são várias, de uma certa maneira, coisas que a gente características bioquímicas que a gente coloca. Por exemplo, BioND e BioAZ são inoculantes, a principal ação dele é a fixação de nitrogênio, né? Então a gente consegue ver que eles têm aqui, são os únicos que realmente fixam nitrogênio. A gente tem aqui, por exemplo, quitinase, né? Quitinase é uma estrutura que tem muito presente no inseto, né? Então, tendência que quem tem quitinase possa atacar inseto, e aqui é onde a gente tem Solstrong, que eu acho que é uma acho que é Pseudomonas, tem lá na frente o nome certinho, é que os seus nomes comerciais mudaram recente, né? Mas é só para dizer que cada micro-organismo, você tem diferentes ações, por exemplo, solubilização de potássio, né? Então, essa Biomun aqui, que essa aqui é a Pseudomonas, aqui, Florence, então elas aqui é uma boa solubilizadora de potássio, então ela poderia ser indicada para esse uso, né? Então, essa é uma etapa quando a gente fala de desenvolvimento, né? Aí, só passando, e travou de novo aqui, vamos ver. Foi. E aqui também, aqui também é outros, né? Aqui a gente já testando com doenças, né? Então, todas aqui são doenças, né? Então, Fusarium, Rhizoctone, Macrofomina, Housestone, então são doenças diferentes, a gente consegue ver quem que são os melhores. Essa BR Pro aqui, ela fez quase todas. Ó, essa Solustron aqui também, ó, muito bom. Por exemplo, o AZ aqui não é indicado para doenças, e aqui é a morte, né, das pragas, né, Diatrés, Podóptera, Coverpa, Rhizodex. Então, essas aqui são algumas pragas. A gente vê que o BT, esse TFCAPT é o BT aqui, ele mata todos, mas você vê que várias outras matam um pouquinho, mas no geral não matam tanto, né? Então, é assim que a gente começa a avaliar, diferenciar os micro-organismos, né? Continuando, aqui a gente tem alguns fungos que a gente tem no banco, já tá os nomes, né? Então, temos Balvera, Metarrhiza, Cordipsis, que é a Isaria também, Purpuricílio, Pocoin, Tricoderma, também a gente olhando para, mais uma vez, alguns ácidos orgânicos, algumas enzimas, né? Protease, milase, urease, quitinase, e assim a gente consegue ver um pouco sobre quais micro-organismos a gente consegue direcionar para qual ação, né? Então, além disso, né, aqui é um outro exemplo de coisas que a gente pode fazer, além de ter cepas diferentes, né? Então, aqui era cepas de microalgas, né? Esse aqui é um dado do meu doutorado, então tinha diversas cepas, a gente teria que buscar qual a que crescia melhor, né? Então esse aqui é um tipo de seleção de cepas mais produtivas, digamos assim, porque além de a gente ter cepas caracterização química, né? Essa daqui produz certo, a gente precisa também ter essa caracterização de curva de crescimento, porque a gente precisa de um micro-organismo que produza bem e também consiga crescer bem também. Então, aqui é um exemplo de várias curvas de crescimento juntas, né? Então, a gente precisa saber qual tem a melhor taxa de crescimento. Então, esse é outro exemplo de pesquisa que a gente faz. A questão de meio de cultura, né? Porque é um delineamento experiencial, um DOE, que a gente consegue fazer, coloca mais, tira esse nutriente, coloca esse, tira esse, coloca esse. E a gente consegue ver qual que a gente consegue ter uma melhor estabilidade, pensando aqui no caso biomassa, né? Mas poderia ser outra molécula de interesse, né? E, por fim, além da parte química, a parte de crescimento, meio de cultura, e aqui, teoricamente, é a parte final, que é a parte agronômica mesmo, né? Então, a gente leva para o agro, para a gente poder ver se realmente entrega produtividade. No final do dia, o que o nosso cliente, que é o produtor agrícola, ele quer ver produtividade. Se eu aplicar esse produto, eu vou produzir mais ou produzir menos, né? Então, esse é um dado importante, né, que é
o nosso campo experimental que fica em Jataí, ao lado da fábrica, que a fábrica você consegue ver aqui, então fica bem ao lado. E aí falar um pouco sobre tecnologias em uso também, né? Pessoal, estou falando meio rápido assim, mas por causa do tempo, viu? Qualquer coisa, depois dê uns 10 minutos ali para a gente poder tirar algumas dúvidas. Falar um pouco sobre o que a gente está em uso, né? O portfólio, né? Não sei se todo mundo conhece, e pelo menos quando eu saí da biotecnologia, eu não conhecia esse universo que tinha de micro-organismos que tem hoje no agro, né? Então, aqui na empresa, a gente tem duas linhas, né? A Grow Farm e a Grow Now. Então, a Grow Farm é para você produzir um farm, então a gente instala esses reatores aqui na fazenda. Esse reator de inox, no fundo, aqui, ele é uma foto de uma fazenda que tem esse sistema, e a gente vende o meio de cultura e o inóculo, né? Então, é como se a gente desse a máquina de café e vendesse a cápsula depois, né? Mesma lógica, e aí você coloca a cápsula dentro da máquina, aperta o botão e você vai ter o litro. Então, você tem vários ganhos de sustentabilidade nesse processo. E também a gente tem a linha Grow-Now, que é produto pronto, que é o padrão que todo mundo usa, né? O produto está pronto, você só dilui e aplica. Mas falando um pouco geral, né? Então, hoje, quando a gente fala de manejo, que é o manejo de soja, né? Então, hoje a gente consegue usar todos os micro-organismos, né? Porque todos têm, de uma certa maneira, ação, né? O prima fértil aqui são as algas, é o que eu vou dar mais foco no final, mas a gente tem aqui a parte de nutrientes, né? Seja níquel, cobalto, magnésio, a gente tem a parte de bioinseticidas, biofungicidas, bionematicidas, bioestimulantes, então a gente tem aqui uma classe bem grande aí de produtos e possibilidades aí para poder estar usando na produção. E realmente se usa, né? Então, ao longo da safra é muito comum micro-organismos, mais de 10 micro-organismos. Então, é um mercado bem aquecido quando a gente fala de produção agrícola. E aqui eu vou dar só alguns exemplos, né? Então, produtores de vegetais, né? Então, quando a gente está de promotores vegetais, a gente pode destacar, principalmente, o Biohydric, que é um pré-charibatai, então ele é focado principalmente em estresse, ele até foi isolado do Nordeste e tudo mais, tem toda uma história, mas é focado hoje em estresse hídrico. O BioAZ, que é azospirilo e BioND, então eles são inoculantes, que a gente fala, né? Bradyrhizobio e azospirilo, focado em fixação de nitrogênio. A gente aqui também tem o Carbon Pro e o Potejanicoma, que está ligado ele é principalmente um estimulador de micro-organismos, o Nicom, porque níquel, cobalto e molibdênio são importantes para a fixação de nitrogênio. O Primafert, que são as algas aqui, então aqui também como promotor de crescimento, melhor enraizamento, arranque inicial, então esse no final, o produtor pode usar todos esses produtos aqui que a gente consegue ter uma promoção de crescimento bem interessante, uma resistência. Além disso, a gente pode colocar solubilizadores de fósforo, solubilizadores de potássio, ainda não tem muito no mercado, mas um dos mais famosos é o Prest Megatherium. Aqui que eu falei de fitopatógeno, né, das doenças, né, então, aqui é um pouco dos que a gente tem, né, então a gente tem aqui subtilis, Bacillus aeruginosa, Pseudomonas florense, Bacillus pulmonis, Bacillus belezenses e Megatheria, que a gente tem aqui, são só um combo aí de bactérias focado isso em doenças de plantas, alguns também são usados para nematóides, é bem comum usar para nematóides também, depende muito do registro, mas também funciona, e também para alguma solubilização e alguns outros benefícios ali para a planta em si, né? Então, aqui é uma das classes, depois eu quero ver se já ouviram falar desses micro-organismos, né? Só para mostrar o quanto é bem amplo aí quando a gente fala de biotecnologia para a agricultura. Aqui é um outro exemplo, né? Aqui no caso tem uma doença chamada Rhizoctona solani, contra o Bacillus belezense, né? Então, mais uma vez, a formação de halo, a inibição do crescimento, então, assim, a gente começa a identificar que aquele micro-organismo pode ser usado como um biofungicida, né? Aqui a gente entra em alguns outros, né? Aqui é um bem famoso, o Trichoderma harzianum. Ele é um dos biológicos mais usados no Brasil, né? Então, além da parte de doenças do solo, ele é muito bom para matar outros fungos, né? Ele também ajuda com nematóides e também promove crescimento, né? Então, a beleza dos biológicos é isso, que muitas vezes não é um usa o outro, né? Acaba ele tendo várias funções, né? Que são esses biológicos multifuncionais. Aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui a gente está uma doença, né? Então, a gente consegue separar, né? Essa risoctona também, solana, então a gente consegue ver até a cepa diferente, né? O meio de cultura,
aqui na Ustilago, é outra doença aqui, a gente consegue ver esse domínio e a formação de halo que consegue tomar. Então, eles têm várias cepas, né? Formas, a gente assim, também testa nesse sentido, a forma de produção, o tipo de cepa, para a gente poder ter realmente um produto com melhor. Aqui é Ustilago e aqui é a Rhizoctona, entendi. Um dos dois. Aqui é outro resultado também, aqui é mais controle de fusário, então você vê que reduz bem, né? Então, acaba tomando bem o tricoderma fusano. Então, é um biofungicida muito eficiente e muito usado. Hoje, se a gente for destacar um dos principais biofungicidas usados no país, hoje, tricoderma está no topo. Aqui é uma bactéria focada em, só destacando alguma coisa, é a Pseudomonas florense. Então, também ataca os fungos patogênicos, a atividade biológica do solo e proporciona maior vigor às plantas, né, às zonas de proteção. Então, muitas vezes, esses produtos atacam a planta ou também, muitas vezes, melhoram a imunidade, essa indução de resistência da planta a doenças. Biológico para controle de pragas, né, então, uma das mais famosas que eu falei é o BT, que é com esse famoso Bacillus thuringiensis. Então, é uma bactéria que foi originada, graças a essa bactéria, foi gerado o gene para poder fazer os transgênicos, né? E aqui a bactéria, a mesma lógica, né? Só que em vez de comer a folha, você tem um próprio bactéria que vai, mas no geral ela entra no micro-organismo, produz a proteína CRY, né? Que é a proteína que mata a lagarta, e a lagarta, no geral, ela tem vários tipos de lagarta, né? Então, várias pragas tem essa lagarta, então ela acaba é um amplo espectro, digamos assim, né? Entre as lepidópteras, ela consegue matar vários tipos de lepidópteras, né? Então, aí você tem diferentes tipos de cry, hoje a gente vê, né? Então, até hoje tem diferentes tipos de transgênicos, BT, mas a gente vê que só aqui a gente tem umas 10 isolados de bacilos, né? Então, até ver qual funciona melhor, tudo mais, são tipos de ação que a gente tem que ver, né? Então, a gente tem o cristal, o esporo, gera o cristal é a toxina e mata a lagarta. Aqui é outra classe, né, que são os fungos. Aqui eu não sei, aqui eu gosto de falar quando eu apresento, que esse aqui é o mesmo do The Last of Us, né, tu não viu, que é o Cordyceps, mas hoje é um produto padrão, né, hoje é um produto do mercado que vende há bastante tempo, mas é legal porque o pessoal da cultura aí consegue entender, cultura pop. Mas hoje o nome dela é Isaria fumorosa, é o nome atual que se usa, mas também é conhecido como Cordyceps. Tem a Balveria bassiana e o Metarrhizium, são os três principais fungos que são endopatogênicos, né? Então, eles tomam conta que tem um ponto, né? Então, elas entram dentro do micro-organismo, se replicam dentro do micro-organismo e cai esse esporo aqui para fora, que aí vai ser liberado também. Então, controla biologicamente as pragas, integra, e aí dá para integrar com outras ferramentas do agro, né? Mas aqui é um exemplo simples, né? Então, eles entram, né? Tem toda essa penetração, aí ele vai se multiplicando, faz um tubo germinativo, e aí depois ele tem a colonização até sair os esporulação aqui por fora do inseto para ter mais conídeos, né, mais esporos ali para infectar outras pragas, né, assim que eles vão se multiplicando. Então, é um produto também usado a nível nacional, tanto o Balveria, Metarrhizium, quanto o Isaria são produtos bastante usados a nível no agro, né. Aqui é só um exemplo, né, aqui no caso da Isaria, né, o produto muito famoso que tem é o Octane, é um produto que é comercial há bastante tempo, e a gente mostra aqui que a Teczaria, que é um produto que também tem a redução muito grande, e aí, enquanto a testemunha aqui é número de mosca branca, né, então a gente tem um número muito grande, então, aqui no caso nosso é para mosca branca, né, mas é usado para outras pragas também, como cigarrinha do milho, cigarrinha da cana, então algumas pragas, esse é o controle de eficiência, né. Então a gente vê que o produto reduz bastante a presença dessas pragas, né? Outro aqui é o purpurocílio, ele é focado mais em nematóides, né? Eu falei algumas bactérias também são, mas esse é um fungo focado em nematóide, ele forma uma barreira protetora na raiz e também faz esse parasitismo em ovos, né? Então, nematóide é uma das grandes pragas que hoje tem no agro também, principalmente para soja, então é um produto também focado em nematóides.
E aqui, só passando rapidamente, tem essa linha Nutrifarm, porque hoje a gente sabe que é uma coisa engraçada quando eu comecei, né? Então, falava-se muito pouco de sustentabilidade e tudo mais, mas no agro se fala muito sobre compatibilidade com manejo químico, né? Então, aqui é uma linha de produtos que, que pensa nessa compatibilidade com os biológicos. Então, a nutrição convencional, a gente tem compatibilidade, pH, porque pH pode, se imagina, você misturar um produto que é de cobalto junto com as bactérias, né? Se o pH for diferente, pode matar as formulações, interferência química. Então, isso que causa, né? A redução da eficiência dos produtos biológicos, a perda do investimento pode matar realmente o micro-organismo, não funcionar, e a interrupção do ciclo biológico. Imagina, você compra o produto biológico para aplicar, mistura com nutrição e acaba perdendo, né? Então, esse é o... e aí coloca, né, o produtor que aposta em biológico precisa da nutrição que joga no mesmo time, né? Então, essa aqui é uma linha da Sobril pensada exatamente que a gente chama de bioelo, né? Então, foi uma tecnologia desenvolvida pelo IAC e o FMSM. Então, a gente compara os produtos, né, mais, por exemplo, essencial MG, a gente vê que o produto não diminui comparado com a testemunha, né? Então, você vê que quando você mistura, você já mata os micro-organismos, né? Então, isso faz uma diferença muito grande na hora da aplicação, de você poder misturar ou não poder misturar com as bactérias. E aqui alguns produtos, né? Então, explicando rapidamente, né? Essencial MG é uma fonte de magnésio, Expellier é um desalojante, né? Então, é um termo bem legal que eu aprendi também aqui nesse mundo do agro. Muitos insetos ficam escondidos, né? E aí você tem que aplicar alguma coisa para ele poder sair do esconderijo dele, né? O desalojante, né? Ele sai do seu alojamento, e principalmente alguma coisa tipo enxofre, alguma coisa que dá uma tensão ali para o praga para ele se mover, né? Reserva focada em enchimento de grão, Carbon Pro focado em melhoria dos micro-organismos, como fixação de nitrogênio, Primafert, que é as minhas algas, e o BioOil é um adjuvante ali, focado em mistura de calda, né, para a calda ficar homogênea. E focando aí nos últimos minutos aqui, microalgas para agricultura sustentável. Então, aqui é um pouco do que coloca, né? As algas e microalgas são termos para descrever organismos fotossintetizantes, né? Vou mandar muito grande esse texto aqui. No que eu posso dizer, né? A alga a gente tem não tem uma... Quem estava falando aquele texto, né? Algas em si não é uma taxonomia, né? Não existe algas como classe, mas é um nome comum, que não tem valor taxonômico, mas as algas, elas são um grupo que tem mais de 1 milhão de espécies, estão divididas em filos e classes diferentes, né? Então, você tem algas que parecem planta, alga que parece bactéria, alga que é próxima de fungo, então é um mundo imenso de tipos e formas, né? E é bem interessante, porque se a gente pega produtos ou tecnologia à base de microalgas, você tem pouquíssimos, né? Talvez se a gente falar aqui na sala, talvez vocês não me dêem 5 exemplos, vocês não vão me dar 5 exemplos de produtos à base de microalgas que a gente tem hoje no mercado. Algas e microalgas no geral, né? E aqui, a gente, só para diferenciar um pouco, né, o grupo, eles são principalmente diferenciados em forma de habitat, então a gente tem principalmente alguns filos ali que são principalmente marinhos, né, água salgada, e outros são água salgada e água doce. A fonte de estoque, né, de energético, estoque energético, então a gente pode ter em laminarina, em amido, leucosina, proteína, né, então você tem diferente, o próprio agar é também uma fonte aí de reserva que as algas têm, o alginato no si, alguns pigmentos e parede celular. Então, algumas formas de colocar, eu gosto de separar principalmente em algas marrons, algas vermelhas, algas verdes, né, algas pardas. Então, isso daqui é bem fácil nessa forma. Então, tanto as microalgas quanto as cianobactérias. Então, só para mostrar que resumindo, é bem grande aí a variedade de microalgas que a gente tem, e também eu gosto de dividir entre macro e microalga, né? Então, macro, que hoje o mercado, você tem principalmente produtos à base de macroalga, né? Que são as cofilonodosa, o capa fixa, que é o ascofilonodosa. Então, comparado com microalgas, que é o que a gente fala que é bioprocesso mesmo, né? Então, é microcelular, tem que ter esses reatores, tem toda a colheita, e aqui é planta, que é principalmente extrativistas, né? Então, essa é a principal. Eu gosto de, quando fala algas, eu divido muito entre macroalgas e microalgas, e o nosso fonte de pesquisa é principalmente microalgas.
E é que eu sempre coloco, né, quando a gente fala para o agro, né, se a gente vai num... As macroalgas geralmente estão no oceano, né, são de águas salgadas, ao mesmo tempo as microalgas, você aqui no meio da floresta encontra várias microalgas, num laguinho que vai perto da sua casa, se você não lavar o negócio de água do seu cachorro, vai crescer microalga ali dentro, então, aqueles verdinhos, aquele musgo ali que cresce em todo lugar, aquele é microalga que oficialmente está presente no nosso dia a dia, mas a gente muitas vezes não vê. E produção, rapidamente aqui, a grande vantagem das microalgas é porque, em vez de defender a nível de fonte de carbono glicose, né, como bactéria, levedura e fungo, as microalgas fazem essa grande reação que é a fotossíntese. E a fotossíntese é capturar o carbono para poder fazer biomassa. Então, você tem uma produção bastante sustentável, que reduz esse carbono, mas também muito mais econômico, né? E a oportunidade de macroalga, né? Então, macroalga, ela gosta de áreas frias, né? Ela está mais no hemisfério norte, as principais reservas de macroalga. E aqui, microalga, Brasil, você vê que tem um pouquinho de laminaria, que é principalmente ali Santa Catarina, pega o sul ali do Rio de Janeiro até norte de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, você tem um pedacinho ali da nossa costa. Mas a gente vê que quanto mais quente a água, menor a possibilidade, né? Então, você pega os trópicos, então você tem menos produção, então é mais difícil você ter produções e estabilizações de culturas de microalgas, macroalgas, né? Agora, quando vem microalgas, a gente vê que microalga gosta de calor e sol. Então, a gente vê aqui um mapa onde tem os maiores potenciais, né? Então, a gente vê que o Brasil tem muito calor e sol, então a gente está aqui entre os tops. Então, por isso que eu sempre defendo que o nosso país tem uma vocação intrínseca de microalgas, né? Pena, infelizmente não aproveita tanto, né? Mas é algo que a gente está aos poucos mudando, né? Aqui tem os tipos de reatores, né? Pode ser aberto, fechado, cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? De custos, de melhoria de operação, mais fácil, mais difícil. E aqui são algumas aplicações, né? A gente fala que a gente usa principalmente fertilizante, mas você tem tanto as taxantinas, principalmente produzidas no que a gente compra na farmácia, EPA, DHA, muitas vezes são de microalgas também. Tem cosméticos, né? Tanto filtros solares quanto anti-age. E aí o que a gente coloca, né? Quanto maior valor agregado, menor o mercado, e quanto menor valor agregado, maior o mercado, né? Então hoje a gente foca aqui no mercado de fertilizantes, mas tem para alimentação humana, clorela, espirulina, na farmácia você consegue comprar também, nessas lojas fits, né? Então, hoje você na Europa tem para alimentação animal, então tem bastante moléculas aí que podem ser exploradas dessa classe de micro-organismo. E aqui, só para mostrar que hoje a gente vê o benefício muito na vida na terra, né? Essa agricultura. Então, hoje ela melhora tanto a parte de condicionamento do solo, fertilizante, como bioestimulante, e também indução de resistência, né? Então, acaba o que o ser humano toma para melhorar a imunidade, a planta também acaba aproveitando bastante esse benefício. Aqui é um pouco de como age, né? Então, seja fixação de nitrogênio, substituição de fósforo, associação das raízes, né? Liberação, biocontrole, fitor. Então, ela tem uma gama aí, lógico que isso aqui é tanto microalga quanto cianobactéria, mas a gente tem um ganho muito, muito grande aí desses usos, né? Então, melhora muito essa performance, tanto de germinação, absorção de nitrogênio e fósforo, peso, produtividade. Então, é um ganho, né? Então, a gente tem tanto, ela fica tanto na folha, quanto na raiz, quanto na endosfera da raiz também, e aqui são alguns outros indícios, né? Tanto controle de nematóides, né? Questão de resistência a estresses, de tolerância à salinidade, à seca, a questão de anti-age, né? Então, tem muito, na Europa é muito usado para fruticultura, porque ela faz o tomate demorar mais para estragar, né? Então, você tem um tomate que tem uma vida de prateleira maior, né? Então, são produtos que são bem olhados para essas funções. E aqui a parte, por que ela age muito isso, né? Porque ela tem muito fito-hormônio, né? Então, seja para crescimento, para resposta de luz, para resposta de estresse, senescência, metabólitos secundários. Então, todo o mecanismo da planta é movido também por fito-hormônios. E a alga produz quase todos os fito-hormônios, por isso que ela tem bastante aplicação, quando a gente fala de aplicação de micro-algas para a agricultura, né? Aqui é um outro ponto que fala principalmente da relação, né, de macro e microalga, de microalga com as bactérias, né? Então, a célula verde é uma célula de microalga e as células azuis são bactérias, né? Então, elas ficam tanto
diferentes classes aí de bactérias, né, se conectam junto com as microalgas, elas como se fosse uma proteção, e aí elas se conectam porque a alga acaba produzindo oxigênio e açúcar, né? Então, são duas coisas que as bactérias gostam, então por isso que a gente tem resultado disso que melhora esse efeito no microbioma, né? Melhora no microbioma da planta, né? Aqui é uma análise que a gente fez uma vez de aminoácidos, né? Que vai ser o tema da próxima palestra, né? Metabolômica, né? Que a gente avaliou alguns metabólitos aqui, focado em aminoácidos, da Prima Fert, né? Que é a nossa alga, e a gente vê que cada aminoácido tem uma ação diferente, né? Seja anti-estresse, estimulador de crescimento, estimulação de síntese de clorofila. Então, é uma área bem, bem interessante de a gente olhar os metabólitos que tem dentro do micro-organismo para a gente poder entender cada vez mais sobre isso, né? E aqui são, como a gente vende hoje microalgas, a gente tem tanto o produto pronto, como eu falei, que é o Grow Now, né, produto pronto, e o on-farm, então a gente tem, isso aqui é dentro de um cliente, né, esse menorzinho da direita, é um cliente lá de São Paulo, então a gente instala uma estrutura, aí vende um meio de cultura e vende inóculo, ele produz, então, bem satisfeito. Isso aqui é uma foto da fábrica nossa também, produção, a gente tem, como eu falei, uma capacidade de cerca de 1 milhão de litros ano. E aqui é um pouco do Primafert, ele foi focado como ativador de performance fisiológica, né? Então, é um pouco aqui falando que falando da safra específica, né? Então, a gente vai ter o El Niño, né? Super poderoso, secas, altas temperaturas, mas se torna cada vez mais comum. O aumento de fertilizantes, né? Tem todo o efeito da guerra, tudo mais, né? De fechar o canal, de não conseguir. Então, bem complexa a questão de custos de produção. E a questão de solos pobres, muitas vezes, né, solos degradados, então são alguns dos problemas que o Brasil enfrenta, né, e a gente coloca, né, que a produtividade não está ligada necessariamente por falta de adubo, mas muitas vezes por seca, calor, solo desequilibrado, raiz fraca, baixa eficiência metabólica e esses estresses que existem no dia a dia, né, e aí o Primafert foi exatamente isso, com foco em performance fisiológica e eficiência metabólica e resiliência agronômica, né. E aqui os principais benefícios arranque inicial, sistema radicular, maior eficiência na fotossíntese, melhor tolerância a seca e calor, recuperação mais rápida e maior uniformidade em enchimento e produtividade. E aqui é a parte mais agronômica, né? Eu como já estou estourando o tempo, vou passar mais rápido aqui, mas no geral a gente aplica cerca, sei lá, 2 litros por hectare, 4 litros dependendo se é cana-de-açúcar, tem tanto foliar quanto suco, né? Se precisar de alguma coisa, e os resultados tem bastante resultados, né? Então, melhor crescimento, maior produtividade. Eu acho que o mais importante é ver esse resultado final lá que junta tudo, né? Então, a gente vê plantas mais saudáveis, plantas mais verdes. Aqui é uma recuperação que teve esse ano, né? Então, depois de uma chuva de granizo, depois de 20 dias para o produto reviveu. Aqui é o produtor que usa o nosso produto comprando com o vizinho, né? Então, muito mais saudáveis as plantas. E aí, melhor nodulação, resumindo, maior produtividade, né? Então, tem vários aspectos. Aqui é o incremento geral da soja, né? Mas aí tem um final. Aqui é focado em milho já, um teste que a gente melhorar a imunidade, comparando padrão químico e tudo mais. Então, aqui é mais repetitivo, aqui, principalmente redução de estresse, olha como muda, né? Isso daqui é lá no Mato Grosso do Sul, né? Então, a planta com estresse e a planta com a alga, né? Você vê que ela tem uma sanidade muito melhor, e isso faz toda a diferença na hora de produção, né? Maior crescimento, maior sanidade, então, são benefícios ali. Cana de açúcar também, melhor crescimento, você consegue ver na foto ali, maior, menos falha, aqui é um pouco mais verde, na fotinha consegue ver também, mais perfil, então é um produto realmente que, onde a gente testa, a gente consegue ver bastante resultado. Aqui são incremento em feijão, cana-de-açúcar, né, alguns dados que a gente tem, incremento em algodão, né, então a gente tem bastante, uma média bem boa aí de resultados em algodão, mostrando a eficiência do produto, feijão, trigo, tomate, então tudo dando mais produtividade, então é um produto que realmente cresceu, aplicado, e os clientes que estão usando gostam bastante do produto. Aqui é um teste de batata também, então a gente, em São Paulo, tem um fornecedor que é fornecedor da PepsiCo, né? Então, algumas Ruffles e Lays que vocês comem aí, provavelmente tem aplicação de biológicos e também de microalgas em si, que é o resultado da fotinha lá do on-farm que eu mostrei, desse produtor. Mudas florestais também, né? Então, a gente deu uma parceria
com uma ONG de Rondônia, né, mostrando, e aí você tem melhor desenvolvimento, melhor enraizamento, então você tem um tempo dentro do viveiro muito menor, né, então tem um ganho bem interessante com diversas culturas que a gente testou. E aqui está uma consistência de produtividade, juntando soja, milho, aveia, feijão, algodão. A gente mostra aí, então a gente tem mais de 80% de sucesso, né? Então você tem aí produções aí com até mais de 30, 40, 50% de aumento de produtividade. Então, bem significativo, mas a nossa média ali é mais ou menos 7%, que é uma média bem boa também de melhoria da produtividade. Aqui são os dados finais para finalizar, né? Então, mostrando BioAS, né? Então, uma análise desenvolvida pela Embrapa, né? Que avalia essas duas enzimas, né? Beta-adiposidase e aerosulfatase, para ver a saúde do solo comparada às enzimas, né? Então, quanto mais atividade enzimática, mais atividade biológica você tem, né? Então, todo um cálculo e tudo mais. E aqui a gente mostra, né? Que com o Primafert a gente tem um ganho cerca de 60% em beta-glicosidade e 25% em aerosulfatase, e no geral o IQS biológico é cerca de 27%, né? Então, bem significativo esses benefícios de melhoria da atividade biológica e também da diversidade, daqui a análise metagenômica que a gente faz, né? Então, a gente tem um ganho ali de cerca de florescimento conta no final da colheita, que é um projeto sustentável que eu comentei, chamação do índice Shannon. Então, melhora tanto a diversidade de bactérias e a diversidade de fungos. Então, a gente sabe que quanto mais diferentes tipos de micro-organismos, melhor para o solo, mais saudável vai ser o solo. E, por fim, aqui a gente tem esse dado também, é um dado que a gente fez aqui a gente tem 8 fazendas, né? Validando o carbono, o ganho de aplicação do Primafert em carbono, em gramas de carbono por quilograma de solo, né? A gente fez análise do solo normal, matéria orgânica, a gente consegue fazer esse cálculo, a gente vê que a gente também agrega a questão de matéria orgânica, então bem interessante esse ganho, que a gente até já um outro artigo, é um artigo simulando, né? A gente tem aquelas certificadoras de carbono, pensando se o uso de microalgas como uma oportunidade de agricultura regenerativa e crédito de carbono, né? Então, resumindo aqui, a aplicação de água, você consegue ver aí até uns R$16 aí de crédito de carbono, né? Tem um cálculo bem interessante, é um artigo que, se der certo, vai ser submetido nesse ano ainda. Estou passando aqui rápido, porque já estourei meu tempo, né? Então, aqui o Primafert, ele é multifuncional, né? Ele bioestimula, induz redefesa, melhora o sistema radicular, melhora essa saúde do solo, né? E aqui eu falei de tudo isso com uma cepa só. Hoje o nosso trabalho também é olhar para outras cepas, né? Então, o Primafert é com a cepa 8, a gente está olhando para outras cepas, então a gente sabe que a biodiversidade de micro-algas é muito grande, daqui são algumas cepas que a gente tem no laboratório. Então, é isso, né? O trabalho continua, cores diferentes, tipos diferentes, né? Então, são coisas aí que a gente vai continuar trabalhando. Então, espero que próximas oportunidades a gente traga ainda mais novidades. A agricultura de amanhã, como comentei, né? A gente tem várias inovações e tudo mais, mas aqui é um slide só para falar que a gente está cada vez mais saindo de uma produção agrícola completamente dependente dos químicos, e hoje a gente tem um braço muito mais biológico, né? A gente está falando, atualmente a gente está falando de 10 a 20%, hoje já é agricultura biológica, é essa substituição, e o mercado diz que até 2050 a gente chega a 50%, então futuramente vai ter metade química, metade biológica para várias das funções aí que precisam necessárias dentro da produção agrícola. Pessoal, é isso, estourei um pouco do tempo, falei bastante correndo, mas tá aí meu contato, fico à disposição, quem tiver dúvida, quem tiver algum comentário, e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E falei correndo, espero que deu problema alguma coisa aí, e peço desculpa desde já. Muito obrigada, Dagon. Bastante informação, agradecemos muito. Eu vou chamar agora a Eva para poder ter um tempinho de perguntas depois, então. Então, a Eva é da Universidade Federal, Eva Moraes, é da Universidade Federal do Ceará, e ela vai apresentar, então, a Metabolomics Force, que é uma empresa, uma startup de análise de metabólitos. Vocês conseguem ver a tela aí, certinho? Sim, conseguimos ver, Eva. Tá bom, então. Gente, boa tarde. Eu me chamo, como a professora falou, eu me chamo Eva Moraes. Eu vou apresentar a nossa startup. Nossa startup chama Force Metabolomics. A professora havia me orientado que essa parte
que antes de mostrar a história da empresa, que a gente pudesse fazer um pouco desse apanhado geral científico, e como o Dago mostrou, também tem uma parte aqui para a gente poder, digamos assim, ambientar, para a gente então entender o que é que faz a Force, quais são os clientes, qual a intenção e a missão. Bom, antes de mais nada, vou me apresentar, eu sou bacharel em biotecnologia, o Dago é da primeira turma, eu sou da terceira turma aqui, da Federal do Ceará. Na graduação eu tive a oportunidade de fazer um período de intercâmbio nos Estados Unidos. Voltei de lá, já emendei o mestrado e o doutorado aqui, na UFC, também em bioquímica. Durante a minha graduação e mestrado, principalmente, eu trabalhava com purificação enzimática e mobilização enzimática voltada para áreas de ambiental. Por exemplo, geração de bioetanol ou etanol de segunda geração, ou imobilização enzimática para degradação de corantes têxteis. Então, era voltado mais para essa área bioquímica ambiental. No doutorado, eu tive a opção e a oportunidade de mudar de linha de pesquisa. Já adianto que não foi fácil, mas no doutorado aqui na bioquímica, eu fui trabalhar com fisiologia vegetal e trabalhando principalmente na parte de metabolômica, e foi aí que eu aprendi muito do que eu sei até agora, né? Nessa parte de metabolômica. E agora, ao final do doutorado, encerrei o doutorado não faz muito tempo, foi há uns 2 anos, surgiu a oportunidade de juntar forças com professores do nosso programa de pós-graduação e também outros alunos egressos para fundar a nossa startup, a Force Metabolomics. Então, eu sou uma das sócias fundadoras e hoje sou a diretora executiva. Bom, então, antes da gente entrar, assim, sobre o que é a Force que a gente faz, eu queria fazer apenas um preâmbulo sobre o que é a metabolômica, né? Bom, a metabolômica ela é o estudo sistemático e em larga escala do conjunto de pequenas moléculas produzidas pelos sistemas biológicos através do funcionamento normal do metabolismo e em resposta a fatores exógenos. O que a gente já vê de cara, isso é só uma das formas de denominar ou definir metabolômica, é que metabolômica é uma ômica. Então, assim como a transcriptômica, genômica, etc., ela lida com um volume de dados muito grandes, de forma sistemática, de forma abrangente, né, extensiva. E assim, já vou adiantando que, quando ele fala em pequenas moléculas, essas é um termo relativizado, tá? Não porque é comparado aos grandes polímeros que nós temos, polímeros de proteína e ácidos orgânicos, DNA, etc. Então, quando comparado a essas moléculas, sim, a gente pode considerar metabólitos como pequenas moléculas. E elas são produzidas por nossas reações bioquímicas, metabolômicas normais, mas também em resposta a fatores exógenos, ou seja, o que isso nos leva a crer, o que é que isso nos leva a pensar? Que metabólitos, eles podem ser considerados como os produtos finais de todos os organismos vivos, né? Nós sabemos que a cadeia de informação biológica, ela é passada a partir da informação repassando do DNA para os RNAs, as enzimas, e, enfim, essas enzimas produzem os metabólitos, e que a gente também sabe que cada um desses atores, eles têm papel de regulação reversa, né? Ou seja, o RNA pode mudar a expressão gênica, metabólitos também podem influir na atividade das enzimas, aumentando ou diminuindo, e também induzir a síntese de novos transcritos, aumentando a expressão gênica, etc. Não muito tempo atrás, se não me engano, umas 3 semanas atrás, nós descobrimos que esse dogma central da biologia molecular tem mudado, né? Algumas proteínas podem tornar-se molde para a replicação e transcrição de alguns ácidos orgânicos, mas é bem novo, a gente ainda está estudando como isso vai influenciar daqui para frente. Mas o que eu quero dizer com isso é que o que a gente vê é uma complexidade, uma vez que todos esses atores podem interferir e se corregular e interagir entre si. E aqui na ponta estão os metabólitos, sendo os produtos finais das reações químicas, ou produzindo ou sendo sintetizados e degradados por interferência de fatores externos, né? Então, por que a gente estuda esses metabólitos? Bom, os dados metabolômicos ajudam a compreender a complexidade do metabolismo. Por quê? Metabólito é tudo, o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Existem várias classes de metabólitos, as mais diferentes possíveis, metabólitos primários relacionados ao crescimento,
metabólitos secundários, a defesa, a reprodução, etc. E são muito diversas. Nós temos ácidos graxos, aminoácidos, terpenoides, ácidos orgânicos, enfim, diversos. Então, é muito complexo estudar em uma única análise classes químicas tão diversas. E aí a complexidade vem. Quais são os metabólitos de um organismo? Que a gente hoje sabe que é o metaboloma. É o conjunto de todos os metabólitos de um organismo, né? Quais são eles? Quais são as classes? E outra pergunta importante. Quanto que eu vou ter de ácidos graxos? Por exemplo, aminoácidos nós sabemos que tem, sei lá, mais de 20. Açúcares, diversos. Ácidos graxos, mais vários. Eles aumentam ou diminuem em resposta a determinados fatores? E outra coisa, como eles se relacionam? Ácidos orgânicos, eles podem ser produzidos e influenciar a síntese de aminoácidos, ou seja, a gente pode acompanhar o fluxo do metabolismo de uma classe de metabólitos para outra. Então, tudo isso nos traz uma complexidade, ou seja, é como se a gente estivesse vendo em tempo real o que está acontecendo no metabolismo dos seres vivos, né? E aí, como é que a gente faz isso? Nós fazemos por análises metabolômicas. Eu trouxe aqui apenas exemplos do que nós fazemos e do que está à disposição, tanto a nível comercial, mas também na literatura da área, para pesquisas científicas voltadas na área. Por exemplo, o perfil metabólico, em que é feita a identificação, quantificação de metabólitos em vias metabólicas específicas. Só algo que eu esqueci de mencionar é a complexidade do metabolismo dos seres vivos. Não é só pela grande quantidade de diferentes classes de metabólitos, mas é pela quantidade. Estima-se que hoje, só em plantas, tenham sido identificados de 100 mil a 200 mil metabólitos. Hoje, que nós tenhamos conhecimento de como foram sintetizados, de qual a estrutura, em que situações eles podem ser sintetizados, enfim. Mas é estimado mais de 1 milhão que ainda não foram identificados, que não se sabe de estrutura, que não se sabe de função. Então, ainda é um campo muito amplo para a pesquisa, né? E, obviamente, para a gente compreender melhor como isso pode ser aplicado no meio comercial. Então, aqui, no parte do perfil metabólico, nós vamos identificar, dizer, olha, isso aqui é uma prolina, isso aqui é um ácido succínico, um fumarato, um alcaloide, enfim, e quantificar, fazendo uma quantificação relativa ou absoluta. Bom, quantificação absoluta nós sabemos, nós precisamos de uma curva padrão, de um padrão analítico confiável e robusto, com alta pureza, para que nós, então, conseguimos entregar os resultados de quantificação absoluta. Contudo, como eu já havia dito, metabólitos nós temos vários. Algumas análises conseguem render no final de cerca de 100 a 150 metabólitos. Se eu fosse precisar de 150 padrões analíticos para quantificação, ficava inviável, né? E não só em termos comerciais, mas também em termos de pesquisa. Então, existe uma outra forma da gente conseguir estudar esses metabólitos, que é através da quantificação relativa, em que eu adiciono um padrão analítico interno, e eu sei que todos os metabólitos que eu conseguir identificar e detectar vão ser normalizados por esse padrão analítico interno. Isso faz com que eu consiga comparar metabólitos com grandes intensidades com outros de menor intensidade, né? Ou seja, aqui nessa análise eu preciso identificar, nomear e dizer, você é uma lata, você é a prolina, etc. Existe ainda uma análise que é um pouco mais rápida e mais global, que não requer a identificação dos metabólitos, mas sim da amostra em si, que é o metabolic fingerprint, ou seja, é o DNA daquela amostra. Novamente, da amostra, não dos metabólitos. E por isso que ela é mais rápida. Eu não vou precisar identificar 100 aminoácidos, ou 100 metabólitos, ou 100 substâncias, né? Eu apenas vou identificar qual é a assinatura daquela amostra, dados quantos metabólitos ela tem, quais são as intensidades dele, as abundâncias relativas. Então, ela é uma análise metabólica mais rápida, global e instantânea. Inclusive, muito utilizada na parte de análises clínicas. Nos últimos anos, a gente tem visto essa análise ser mais implementada também na parte de fisiologia vegetal e análises relacionadas à agricultura, mas ainda é incipiente esse processo.
E é uma análise que pode responder bastante coisa, né? Bom, outro exemplo de análise metabolômica é o fluxo metabólico. Aqui é bem mais robusto, que requer um processamento de dados mais atencioso, mais rigoroso. Por quê? O que é feito é você adicionar um rastreamento de isótopos estáveis para quantificar os fluxos em vias metabólicas, ou seja, eu posso, por exemplo, colocar uma glicose marcada com o isótopo 13, um de carbono 13, etc., e aí eu consigo saber para onde aquele carbono está indo dentro da minha via metabólica. E eu posso calcular o fluxo, ou seja, esse organismo investe mais na produção de tais aminoácidos do que outros. Então, é uma análise um pouco mais robusta, mas que também é muito abrangente, muito extensiva. Pelo que a gente viu, a quantidade de classes diferentes e a abundância de diversidade de metabólitos, não, obviamente, eles poderiam ser analisados por apenas uma técnica. Então, para análises metabolômicas, nós temos várias plataformas de análise. Aqui eu trouxe apenas algumas que são as mais comuns. Nós temos os sistemas de cromatografia, né? Tanto a cromatografia líquida quanto a gasosa, mas ambas acopladas à espectrometria de massas. Nós também temos espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier e também a ressonância magnética nuclear. Essas, digamos assim, são as mais comuns. E cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, seja pelo nível de resolução, seja pela quantidade de material que elas requerem para fazer a análise. Algumas dão informação sobre estrutura e posicionamento. De todo caso, essas são as principais, né? Principalmente para a parte vegetal, a cromatografia líquida e a cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas. E o foco da nossa empresa, atualmente, é trabalhar nessa plataforma de análise. Por quê? Primeiro, porque nós temos vastas bibliotecas, né, de metabólitos para ser possível a identificação, e também porque ela é uma análise mais global, nos permite ver os metabólitos primários, polares, em um contexto de mais diversidade, digamos assim. Bom, e é nisso que eu vou focar essa parte inicial da apresentação, é de como nós podemos fazer o perfil metabólico utilizando GCMS, né? Cromatografia gasosa acoplado ao espectro de massa. Bom. Eu fico mal, né? Tipo, inchada, fico com retenção de líquido quando eu tomo. Acho que é algo muito alto. Nós fazemos uma separação de fases, em que aqui nós trabalhamos com a fase polar, ou seja, os metabólitos que nós vamos ter interesse são principalmente aminoácidos, açúcares, ácidos orgânicos, alguns alcaloides, alguns compostos nitrogenados. E aí nós concentramos essas amostras e partimos para a derivatização química. Tudo isso aqui é o preparo de amostra. Para que a gente precisa de uma derivatização química? Porque essas amostras vão ser submetidas a uma cromatografia gasosa. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é volatilizar esses compostos, que não são naturalmente voláteis, né? Bom, uma vez que eu fiz a derivatização química, eu posso começar a primeira etapa da separação, que é a separação no GC, né, no cromatógrafo gasoso. As amostras vão ser injetadas e vão ser separadas pela coluna do GC. Saído do GC, uma vez que há a separação desses metabólitos, assim como em qualquer etapa cromatográfica que vocês conhecem, essas amostras vão ser injetadas diretamente no nosso MS, em que elas vão passar por um processo de ionização. Essa ionização vai dar carga às moléculas. Por conta dessa carga, elas vão ser fragmentadas, e esses fragmentos são conhecidos e vão ser analisados e detectados no detector do MS. E, por fim, chega a parte que, na minha opinião, é a mais, digamos, burocrática, mas também mais importante, que é o processamento dos dados, tanto para identificar quanto para identificar. E aqui é só um apanhado geral, eu vou tentar explicar cada uma dessas partes nos próximos slides. Não vamos me aprofundar muito, mas seria o básico para a gente conseguir compreender o que a nossa empresa faz ao oferecer essas análises, tá? Bom, aqui é o esquema geral do que é um GCMS.
A primeira coisa que acontece aqui é que as amostras elas vão ser volatilizadas, né? Como eu já comentei, na etapa de derivatização química, elas vão ser injetadas aqui no GC, separadas por uma coluna, e aí cada um das amostras já separadas, né, purificadas, elas vão ser submetidas para o MS. Aqui vem a segunda parte da separação. O que acontece no MS? Essas moléculas elas vão ganhar uma carga. Para isso eu vou precisar de uma fonte de íons, uma fonte de ionização. O que nós usamos, e que também é a mais comum e importante para a metabolômica no GCMS, é uma fonte de ionização de eletroimpacto, que nós vamos ver lá na frente as principais características dela. Uma vez essas moléculas tendo carga, elas vão ser fragmentadas, e esses fragmentos com carga e massa distintos vão ser analisados aqui por um analisador, que pode ser um time of flight, pode ser um quadrupolo, em que campos eletromagnéticos pré-estabelecidos são submetidos, que fazem com que eu jogue fora todos os fragmentos que eu não tenha interesse, por influência da sua massa e da sua carga, e que eu filtre todos os que eu tenho interesse. E aí, esse analisador faz com que esses fragmentos de interesse eles viajem por todo esse processo e sejam detectados aqui no detector, que vai fazer a quantificação de cada um desses fragmentos. E no final, é isso que eu tenho. Esses aqui são os dados brutos, os arquivos brutos de uma análise de GCMS. Eu tenho um cromatograma, cada um dos picos contendo, no melhor cenário, no cenário ideal, apenas um metabólito, e cada um desses picos vai ter, atrelado a ele, aqui um padrão de fragmentação específico. Bom, agora vamos ver, esse é o apanhado geral do como ocorre a análise metabolômica utilizando o GCMS. Como ocorre a derivatização? Como eu disse, esses metabólitos eles não são naturalmente voláteis, né? A não ser que você esteja estudando metabólitos voláteis específicos, mas esse não é o caso. Para que eles sejam voláteis, e eles precisam ser voláteis porque eles vão ser analisados por um cromatógrafo gasoso, a gente vai utilizar agentes derivatizantes e volatilizantes. Aqui é exemplo o MSTFA. O que o MSTFA faz? Ele adiciona grupamentos trimetilsilícios, ou seja, 3 grupamentos metil acoplado aqui a um silício, que é justamente esse composto aqui, TMS, que a gente coloca. Aqui nós temos uma molécula do malato, é um ácido orgânico, com funções bastante importantes, principalmente no metabolismo central dos seres vivos. Ele participa ativamente do metabolismo do ciclo do ácido carboxílico. E os grupamentos trimetilsilícios vão se acoplar a cada um dos grupos hidroxila aqui. Então, ao final, eu vou ter um grupamento, em vez de ter somente malato, eu vou ter malato mais 3 grupos TMS. E por influência dessa sililação, eles vão ser volatilizados e podem ser, então, injetados no nosso cromatógrafo gasoso. Bom, essa é a derivatização. A segunda parte é, uma vez que aqui eles foram injetados no GC, vão ser separados pela coluna, e uma vez que eles estejam puros, eles vão ser eluídos da coluna e já entrar em contato direto com a nossa fonte de ionização e fragmentação. O que é isso? Esses fragmentos, essas moléculas, vão ser carregadas por um gás inerte, geralmente hélio, que, embora não seja barato, nos permite uma ótima resolução. E o que acontece é que, entrando nessa fonte de íons, eles vão ser ionizados. A principal técnica que nós usamos aqui é de eletroimpacto, em que eles vão sofrer esses impactos com esses elétrons e vão ganhar carga. E essa carga é tão grande que essa molécula se torna instável. E ela fragmenta, mas ela fragmenta sempre em fragmentos conhecidos, específicos e já esperados. Ou seja, eu já vou saber que o malato que entrou lá como 3-TMS vai ser fragmentado em X fragmentos, e esses fragmentos vão ter Y carga massa. E eles partem para a próxima etapa, que é o analisador. Então aqui, por exemplo, nós temos o malato 3-TMS, que ele é ionizado, e ele pode gerar esses 2 fragmentos, 2,33, 2,45. Enquanto o 2,45 mantém a estrutura completa,
apenas perdendo aqui um metil e aqui um grupamento de TMS. O 233 não. O 233, ele é fragmentado aqui nesse ponto, perdendo esse carbono 1. Então, o 233, ele possui essa parte da molécula. E o que a gente sabe é que, por base na nossa biblioteca, é que esse malato, 3-TMS, vai se fragmentar de uma forma já bem previsível. E é isso que a gente procura para fazer a identificação. Bom, uma vez que esses compostos aqui, esses fragmentos, com massa, carga diferentes, são formados, eles já passam para um analisador, que vai fazer aqui um campo magnético, eletromagnético, e esse campo eletromagnético vai fazer com que esses fragmentos eles passem aqui. E se for a minha intenção, ou eles vão ser repelidos, porque a massa é muito grande, porque a carga é muito grande, ou não é a carga que eu procuro, ou que eles percorram todo esse caminho e atinjam um detector. E aí esse detector vai dizer que aquele fragmento 233 foi encontrado e vai me dar a intensidade desse fragmento. Então, no final, é isso que eu tenho. Esse aqui, para vocês, é um espectro de massas do malato 3-MS, que é o nosso exemplo. E ele tem esse padrão de fragmentação aqui, em que 233 é essa parte da molécula e o 245 é toda essa molécula aqui. Ou seja, nós temos 2 pontos de controle. Nós fizemos a separação no GC e fizemos a detecção no MS. E aí, o que nós podemos fazer com isso? Justamente ter esses 2 pontos de controle, eu vou ter informação de abundância. E aí eu vou calcular a área nos cromatogramas. Eu estou até procurando aqui, infelizmente não botei o slide, peço até desculpa. O que é que eu vou ter aqui? 2 pontos de controle. Vou ter o meu cromatograma em cima, com a separação certinho dos meus metabólitos, e cada um desses cromatogramas, desses picos, vão ser fragmentados. E eu vou ter informação de abundância de cada um dos metabólitos e dos fragmentos. E ao final eu tenho informações como essa, em que eu já fiz a identificação do metabólito, já sei quanto ele tem, qual a abundância dele em relação aos demais, e como são vários dados, nós precisamos fazer análises multivariadas, não apenas univariadas, em que, por exemplo, nós temos análises como heatmaps, PCAs e PLSDAs, que são análises que nos permitem simplificar dados muito complexos, pela quantidade de informações que nós estamos tratando ao mesmo tempo. Porque eu não estou comparando um metabólito com o outro, de um tratamento com o outro. Eu estou comparando 6 tratamentos, cada tratamento com 50 metabólitos. Então, como a gente pode analisar isso? Por meio de análises multivariadas. E é nessa complexidade que surge a Force. Nós queremos fazer com que isso seja acessível para a comunidade científica, tanto nas universidades como fora delas. Por exemplo, a nossa ideia é justamente impulsionar a ciência nacional por meio da oferta de análises metabolômicas. Então, diversos profissionais das ciências biológicas podem se beneficiar dessas análises, que são robustas, têm alto valor agregado, porque são complexas. Por exemplo, o engenheiro de alimentos, ele fez uma nova farinha à base de insetos e quer saber a composição de aminoácidos dessa farinha, ou um agrônomo que fez uma nova fertilizante e quer saber como esse fertilizante pode aumentar ou diminuir a quantidade de açúcares e quais açúcares nas plantas em que ele trabalha, ou até mesmo uma parte mais focada e realmente mais científica de um fisiologista vegetal, que ele sabe que a via metabólica que ele estuda tem importância nos ácidos orgânicos, então ele vai estudar os ácidos orgânicos dessas vias específicas. Né? Bom, as análises metabolômicas no Brasil, elas ainda são feitas primordialmente por meio de parcerias científicas. E nós passamos por isso aqui também. Nós também fazíamos as análises somente por parceria científica. O que acontece? Não são facilmente estabelecidas. Elas requerem tempo e intimidade entre os 2 grupos de pesquisa. Em parceria e, principalmente, recursos que não vêm, digamos assim, não caem do céu. Então, a gente
a Force surge nessa tentativa, nesse esforço de tornar essas análises de alto valor agregado acessíveis para a sociedade. No mercado internacional, as análises metabolômicas têm muito destaque, principalmente na Europa e especialmente nos Estados Unidos. Mas para por aí. Empresas que oferecem essas análises são muito fortes, tem várias plataformas de análise, tem várias bibliotecas robustas, mas estão aqui, nos Estados Unidos e na Europa. Então, muitos pesquisadores e cientistas de empresas de base tecnológica precisam fazer essas análises com essas empresas. E é muito caro, é muito custoso. Obviamente é muito robusto, mas ainda é extremamente inacessível para a maioria da população científica. E aí a Force surge com essa noção. Impulsionar o desenvolvimento técnico, desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil por meio de análises metabolômicas de elevado valor agregado, né? Então, a Force é uma empresa, uma startup recente. Hoje faz 1 ano e 1 mês que a gente está em atividade, ou seja, a gente está bem no início, e a gente já viu que a demanda ela é contínua. Então, a gente ainda tem muito espaço para crescer e melhorar, inclusive, os nossos serviços. Nós estamos localizados aqui no Parque Tecnológico da Federal do Ceará. Nós estamos indo para o nosso 2º ano de incubação no Parque da UFC. E nós já terminamos também a incubação no NUTEC. O NUTEC é um Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará. E é aqui, por meio desses dois institutos, que nós conseguimos ter formação empreendedora e administrativa. É muito interessante notar que a gente só sabe daquilo que a gente tem convívio, então a parte técnica e teórica, nós temos segurança, mas como nós nos deparamos com o mundo que é montar uma empresa, saber falar com o cliente, é muito desafiador para nós que somos de uma área tão distante. Mas esses institutos, eles têm essa missão de tornar tudo um pouco mais fácil. Inclusive, agradeço muito a eles, nós já graduamos no NUTEC, e ainda estamos no 2º ano de graduação aqui de incubação no Partec, que é o Parque Tecnológico da UFC. Bom, e através da formação continuada desses atores, nós montamos as Force com diversos serviços na área de análise metabolômicas, e que nós sabíamos que os nossos clientes, principais clientes, buscariam o nosso serviço porque sabiam mais ou menos o que fazer com os dados. Então, nós recebemos as amostras, fazemos as corridas no GCMS, identificamos os metabólitos e enviamos uma lista com a quantidade e a intensidade de cada um dos metabólitos identificados. O que acontece é que nem todas as pessoas têm uma afinidade com a área, e elas podem não saber como melhor extrair as informações e interpretações biológicas de uma planilha de Excel tão imensa. Então, nós oferecemos os nossos serviços para todos os tipos de clientes, os que são experts e os que ainda não têm tanta afinidade. Então, nós fazemos desde a maceração da amostra, extração, vai no GC, faz a corrida, identifica, faz a quantificação absoluta. Nós fazemos tudo isso e também fazemos as análises multivariadas, as redes de correlação metabólica, e aqui é uma análise sistêmica bastante robusta, inclusive o nosso diferencial competitivo no mercado do Brasil, e também damos as consultorias necessárias para dar continuidade aos questionamentos científicos dos nossos clientes, né? Aqui nós temos um lema que é tratar cada cliente como um projeto e não como um cliente. O que isso quer dizer? Que nós lidamos com perguntas científicas. E para melhor responder essas perguntas, nós precisamos entender o que é que o cliente quer com o experimento, qual é a intenção dele, de que forma a gente pode direcionar as nossas análises para melhor responder as perguntas dos científicos. E por isso nós oferecemos as etapas, digamos, análises pós a corrida, que são as análises estatísticas multivariadas. Aqui nós temos, por exemplo, um exemplo de um PCA, em que nós conseguimos fazer a separação, cada uma desses pontos são metabolomas diferentes, em que eu consigo ver que esses 3 metabolômicos são iguais entre si e que esses 3 têm uma clara separação, ou seja, são diferentes. E fazer as redes de correlação, por exemplo,
Aqui nós vamos analisar aspectos como densidade dos nós, quais são os nós com mais interação entre si, ou seja, eu consigo dizer que aqui eu tenho um metabólito que é chave, que é importante para aquela via metabólica, que ele não pode ser removido, que ele pode, inclusive, influenciar em outras vias, ou metabólitos que, apesar de serem importantes, não têm tanta conexão dentro do metabolismo. Esses que têm aqui formam pequenas redes pequenas ou com poucos nós, poucas interações. Bom, nós temos clientes espalhados por todo o Brasil, inclusive aqui, mais recentemente também no Sul. Nós trabalhamos principalmente com materiais vegetais, mas já ofertamos serviços para microalgas, amostras de carne bovina, de farinha alimentícias, sêmen bovino, urina. Então, assim, apesar de nós termos a expertise para a parte de fisiologia vegetal, nós também podemos atender outros clientes em outras áreas. Bom, essa é a nossa equipe. Como eu disse, nós temos apenas 1 ano e um mês de funcionamento. Nós somos 5 sócios fundadores, sendo 2 professores, o professor Danilo e o professor Humberto, são professores do programa de pós-graduação em bioquímica aqui da UFC. Eles são os nossos consultores técnicos, eles nos ajudam a nos guiar por essas análises que muitas vezes podem ser complexas. E nós temos eu, como a diretora executiva, a Isabelle, que é a nossa diretora de operações, ela que manipula o nosso aparelho, que faz as manutenções, a expert na análise do GCMS. E nós temos o Bruno como nosso diretor financeiro. Então, essa é uma equipe ainda em expansão, nós somos ainda poucos. E os próximos anos ainda vão nos trazer muitos desafios que estamos ansiosos, digamos assim, para entrar em contato e conseguir superá-los. Bom, gente, eu preparei uma apresentação um pouco mais curta. Eu agradeço a todos a atenção e eu acho que agora a gente pode abrir para questionamentos e perguntas. Muito obrigada, Eva. Vocês estão conseguindo ouvir? A internet deu uma quebrada agora. Então, vamos para as perguntas. Agradeço demais a Eva. Adoro ouvir sobre metabolômica e você foi, assim, muito, muito didática, porque é uma área muito difícil. Então, gostei muito dos seus slides e da sua apresentação. Nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou perguntar primeiro, o Lourenço está perguntando aqui para a Eva, vocês trabalham com a área de saúde humana ou tem planos de expandir para esse ramo? Nós temos planos de expandir, porque a maior parte dos nossos clientes e que mais usam a metabolômica realmente está na área da ciência. Nós já tivemos alguns testes com algumas análises biológicas vindas de ratos e também, porque são onde os testes são feitos, mas nós sofremos um pouco com elas no início, devo confessar. São análises muito diferentes são amostras muito diferentes do que nós estamos habitualmente acostumados a lidar. É um desafio, mas sim, a gente sabe que a próxima etapa é buscar mais clientes fora, não só das universidades, mas também dessa área de fisiologia vegetal. Ainda é um campo em expansão que a gente precisa explorar, sim. Eu vou te fazer uma pergunta minha, na verdade, Eva. As plantas, quando chegam, a pessoa tem que liofilizar aqui, depois envia ela seca para você? É liofilizado? Recebe material... É seco na estufa? Ideal é que seja liofilizado, porque, assim, a ideia é que as mudanças metabólicas ocorrem muito rapidamente. Em questão de segundos, a gente pode ter síntese ou degradação de aminoácidos metabólicos importantes. Então, o ideal é que o processo de coleta ocorra com, primeiro, um congelamento instantâneo no nitrogênio líquido, e que isso vai fazer com que o metabolismo pare ali, você não vai ter não vai perder tanto metabólico. E depois disso, a gente retira toda a água para manter esse metabolismo estável, parado, e aí pode fazer o transporte com segurança. Quando chega aqui, nós fazemos todas as etapas de maceração, extração metabólica, saber qual é a melhor forma de analisar cada amostra. Apesar de recebermos principalmente amostra de plantas, não são iguais
é bastante diferente, a gente precisa fazer testes antes para entender qual o melhor método de corrida, qual o melhor método de extração. Então, por isso que a gente diz que é um elevado valor agregado, que a gente realmente precisa entender o que está acontecendo com a amostra para, enfim, dar a resposta que o cliente, não é que ele quer, mas é o que ele precisa ter, porque muitas vezes os clientes perguntam, nossa, mas eu esperava ver tal metabólito, mas a gente não faz ciência assim, a gente faz os resultados que estão lá contam uma história. E a gente quer mostrar isso para os nossos clientes também. 2 alunos de mestrado em genética com ela. Acho que a professora caiu, professora? Aí... Mas ela é auxiliadora? Bióloga. Acho que você está sem o áudio. Ela tá aqui agora. Eu troquei de rede rapidinho, porque estava quebrando muito. Agora ficou bem melhor no do celular. Mas a gente estava lhe ouvindo, estava entendendo, Eva. Muito obrigada. Tem uma pergunta para os dois. Agora o chat desapareceu, né? Então, tinha uma pergunta para os dois, que era a seguinte: quando vocês se formaram e abriram uma empresa, né? Vocês tiveram que fazer o portfólio de vocês? Teve alguma ajuda da universidade? Teve alguma ajuda de mentores? Aí ela ainda não tem um laboratório. E travou. Funcionou, mudar de rede. Quer responder primeiro, Eva? Eu respondo? Pode responder, pode ficar à vontade. Tá. Então, obrigado pelo pergunta, Lourenço. Até com as duas aqui, eu vou responder na seguinte. Teve também parceria com a UNB. Sim, a gente tem parceria com a UNB, né? Então, eu sou co-orientador, né? Como tenho doutorado, tem alguns, tanto graduação, mestrado. Quem quer pesquisar com algas, dependendo, faz essa parceria aqui, que a gente tem toda a estrutura aqui em Brasília, né? Então, a gente produz aqui e, às vezes, analisa na UNB. Então, a gente tem tanto estagiários, estágio obrigatório de biotecnologia, quanto a parte ali, e especificamente a pergunta do empreendedorismo, né? Então, eu termino o doutorado em 2020, fevereiro, e aí eu coloco que março é o início da Biotech Land. A princípio, eu passei toda a graduação, mais a parte de uma certa maneira, produção de micro-organismos, então eu sabia produzir microalgas, digamos assim, né? E aí, o período do doutorado, pós-doutorado, né, no período ali no empreendedorismo, foi entender como eu consigo transformar esse know-how em um modelo de negócio, né? Para que mercado? Então a gente tem que olhar qual o nicho que eu vou, né? Como é saúde, é agro, é o meio ambiente. Então, dependendo para onde você for, você tem uma lógica completamente diferente. Então, muito, não é recomendado, digamos assim, você quer ser uma empresa que atinge todas as áreas, né? É importante você definir muito bem os seus 4P que fala, né? Qual vai ser seu produto que você vai trabalhar, qual vai ser sua praça que você vai trabalhar, né? Qual a propaganda que você vai fazer e qual é o preço também, porque dependendo do preço, se você colocar muito alto, você vai a um tipo de cliente, se for muito baixo, outro tipo de cliente. Então, eu até brinco, né? Depois que eu comecei a fazer uma empresa de biotecnologia, pós-doutorado, eu aprendi praticamente nada de biotecnologia, né? Foi tudo aprendizado em empreendedorismo, gestão de negócio, administração. Então, 90% do conteúdo que você tem que se desenvolver pós saber a técnica, é isso. Lógico que depois do tempo você vai melhorando alguns aspectos, mas, no geral, você, como empresa, tem que pensar em você e seus fundadores. No meu caso, eu não tive ocupado, né? A gente optou em ser que é bootstrap que fala, né, que é os próprios fundadores ter o seu curso, e a gente foi muito pegando editais, né, então tem muitos editais aí de ideias, o Centelha é um bem famoso, né, que tem Brasil todo, e hoje você tem as próprias fundações de apoio à pesquisa, você tem recursos para os startups, então o recurso de startup hoje está bem mais abundante do que quando eu comecei, mas eu peguei até uma época boa, mas agora cada vez mais a gente vê que é uma política pública que realmente dá certo, né, investir nesses negócios, pesquisadores, para poder fazer negócios inovadores e poder lançar novos negócios, digamos assim, que a gente vê cada vez mais startups tecnológicas surgindo. Aqui, como eu comentei na apresentação, a gente teve apoio da Universidade Federal, mas porque recentemente o UFC tem dado uma guinada para o lado empreendedor e inovação científica. Então, a UFC
A agência de inovação da UFC tem cerca de 1 ano, completou também há pouco tempo. E a UFC hoje é a primeira universidade federal do Brasil a formar parcerias com institutos privados para ter um Tech Hub, onde vai juntar investidor, pesquisador, aluno, gente que vai poder nos dar essa formação e feedback administrativo. E, assim, admiro muito, Dago, que vocês tenham trilhado esse caminho sem incubação. É muito difícil. Para mim foi difícil tendo essa formação e ainda continuo buscando. Mas, assim, a gente tem visto esse momento mudar. Aqui, pelo menos na Federal, bastante, como o Dago mesmo falou, os editais para startup têm sido mais constantes e com mais investimentos. Então, é um momento propício para tentar buscar e se arriscar um pouquinho nessa área, fora somente da academia, mas também de empreendedorismo e inovação. Com ração, comida, eles só comem se tiver sachê, patê, e a ração cara. Caro. Eu acho que agora a professora caiu, velho. Acho que sim. Vamos ver se tem outra, só para ver as perguntas que tem aqui, né? Aí se caso alguém quiser perguntar também, mas tem outra pergunta de taxa de crescimento de alga desde o cultivo, né, em relação ao tempo e tudo mais. Taxa de crescimento de micro-organismos, como eu falei, depende de muita coisa, depende da cepa, do sistema que você vai usar, se vai ter fonte de carbono, não vai ter fonte de carbono, se vai ser só, no caso da alga, se é só luz, se é luz e açúcar, se é só açúcar, então depende. O sistema que a gente tem hoje, né, então a gente cultiva num fotobioreator Raceway, né, pensando em industrial, né, então a gente tem de 4.000 litros, cada reator, né, são 2 de 4.000, formam um geral de 8.000, que a colheita é a mesma, né, então eles são bateladas, e o nosso sistema, aí depende do sol e tudo mais, mas ele, em média, dura 7 dias, né, de 7 a 10 dias é o padrão, mas geralmente 7 dias é a média, porque tem época de sol que vai até 5 dias, e a gente, só falta autotrófico, né, não tem açúcar, não tem fonte de carbono no nosso caso. Isso é a nossa produção industrial, né? E o que é o produto que a gente trabalha, que é uma paraclorela, né? Que é aí, se a gente pegar outros micro-organismos mais complexos, você tem ali de 14 dias, tudo mais, mas a média aí de 1 semana é o padrão que a gente tem, até com o farm, né? Que a gente tem os clientes que usam, né? Então, a gente meio que faz esse treinamento, né? Então, ele meio que inocula ali na terça-feira, digamos assim, e na outra terça ele vai poder colher, então ele acaba não fazendo a cinética na fazenda e tudo mais. Então, mais ou menos isso. E aí também essa questão de produção, porque esse é o momento que a gente tira, se eu quiser deixar mais tempo, vai produzir mais, digamos assim, né? Só que aí dentro do custo-benefício, a gente viu que nesse período você já tem um número de células suficiente para poder ser aplicado no agro, né? Então, pode ter cultivo que pode durar 1 mês, se quiser, para concentrar mais, mas geralmente, como o nosso sistema é aberto, a gente acaba sendo mais rápido para também evitar os tipos de contaminação e tudo mais, ele já vai para virar produto, digamos assim. Deixa eu aproveitar, então, para fazer uma pergunta. Como é o feedback de vocês com relação ao cultivo on-farm? Os produtores, eles conseguem seguir direitinho as instruções? Vocês precisam voltar algumas vezes lá para mostrar como fazer ou corrigir alguma imperfeição? Então, obrigado pela pergunta também, né? No nosso caso, é porque a gente já está junto com uma empresa que é líder on-farm, né? Que é a Solubio. Então, hoje, os clientes que a gente tem são clientes que já têm que fazer isso com bactéria e fungo, né? Vou colocar bactéria, que é o mais comum, né? Fungo é menos comum, mas bactéria a gente tem aí bastante cliente. Então, todo esse cuidado de asepsia, de limpeza, de inóculo, tudo mais, a princípio, eles já têm, de uma certa maneira, essa vocação para poder fazer isso. Então, oficialmente não é para todo mundo on-farm, oficialmente são clientes que são realmente tecnificados mesmo, que conseguem fazer um on-farm de qualidade, e na maior parte são pessoas que, e no geral, a fazenda, no caso, tem vários modelos de on-farm, no nosso caso, assim, a fazenda contrata um laboratorista e a gente treina esse laboratorista, né? Então, o laboratorista que é o responsável ali, então, geralmente, às vezes é alguém da fazenda que estava fazendo algum outro serviço, ele acaba sendo meio que promovido a laboratorista, às vezes é contratado, então a gente vê muita gente de biotecnologia trabalhando
essas fazendas on-farm, então você tem grandes grupos, por exemplo, a SLC tem fazendas, então eles contratam até pessoa com mestrado, eu já vi gente até com doutorado trabalhando nessas, dependendo do nível da fazenda e do grau de complexidade. Então você tem desde da pessoa que não tem graduação até pessoas com alto nível, então é bem amplo, só que o processo na fazenda é um processo bem seguir receita, né? Então aperta um botão, coloca esse produto, aperta outro botão, coloca outro produto, aperta outro botão. Então é um negócio, se você tem o cuidado mínimo de asepsia ao redor, que é o que a gente realmente treina bastante, e se você tem e aí a questão de meio de cultura inóculo também isso é importante, então, porque quando a gente fala de on-farm, a gente pensa muitas vezes naquelas caixas d'água, açúcar que você compra no mercado, então não é o nosso modelo é o sistema todo inox, com todo o sistema de limpeza, né, então ácido peracético, detergente alcalino, então você faz uma asepsia mesmo, tem um mecanismo lá para fazer asepsia em todo o sistema, e aí os meios de cultura são, como colocado, né, são esterilizados por radiação, porque muitas vezes o açúcar não pode autoclavar, não pode, então o nosso é esterilizado por radiação, então uma empresa de São Paulo faz isso, e aí realmente funciona muito bem essa radiação, e os inóculos também sem contaminantes, né, então o nosso sistema funciona bem. Se você tiver qualquer furo, vai ter problema. Então, oficialmente, no nosso caso, funciona bem, porque a gente tem esse cuidado e a gente também tem o nosso time de campo que dá esse treinamento regularmente, né? Então, tem um pessoal que a gente chama de controle de qualidade, né? Consultor de qualidade, que ele fica rodando, então praticamente ele roda uma vez a cada mês, umas 2, 3 visitas no cliente, para ver se está tudo certo, se está tudo bem. A gente tem time de engenharia para ver se o equipamento está bem também, às vezes se tiver um vazamento. Então, no nosso sistema é bem controlado, mas oficialmente a gente é exceção, né? No geral, muitos produtores on-farm e tudo mais não tem todo esse cuidado que a gente tem, então aí a gente tem vários casos aí de pessoas que têm resultado negativo, mas no nosso caso, o nosso feedback é muito positivo, quem tem perfil e gosta, realmente adora fazer, usa bastante, tem resultado agronômico, o custo fica menor para ele também, então, somente a gente tem um feedback importante, bem positivo, né? O que agora começa a ser um ponto é que quando, por exemplo, hoje os biológicos estão caindo muito preço, né? Então, às vezes, o on-farm, que a princípio ela tem todos os benefícios e era mais barato, agora, quando começa a ficar mais ou menos o mesmo preço, o cara começa a fazer a conta, né? Pô, se é o mesmo preço eu pegar pronto, eu não vou contratar um laboratorista, né? Então, geralmente a reclamação é de custo. Operacional muito pouco quando o cara tem essa vocação. Quando o cara não tem, ele nem começa, né? Então, ele nem tem essa estrutura, e é isso, né? Mas quem tem e gosta, explora, então, tem bastante benefícios. Não, minha desceu, graças a Deus. Mais perguntas, gente? Eu peço desculpas pela internet aqui nos últimos 5 minutos. Nós estávamos ouvindo muito bem vocês durante a palestra e ele, no momento das perguntas, travou tudo aqui. Mais perguntas? Eli, Júlia, Thalia, Tainara. Cris, eu tenho pergunta. Não? Já ia perguntar se Moisés tinha. Muito bem. Boa tarde, Eva. Boa tarde, Dago. Junto com a professora Cris, eu também sou professor na UFPA e estou ajudando a coordenar essa disciplina. Trabalho na área de biotecnologia, mas animal, com reprodução. A Eva até comentou, né, que já acho que leu a amostra de sêmen bovino, então é uma área que a gente tem interesse. Tem até um parceiro no Ceará, que eu não sei se é parceiro de vocês, mas é o professor Arlindo, né, professor Arlindo Moura. Nós analisamos as análises dele, amostras dele. Isso, muito bem. Aí eu teria um comentário para o Dagon e parabenizar muito, porque foi impressionante assim, a velocidade do avanço da carreira, das ações dele, né? E dado, eu imagino, o potencial, né? Óbvio, do tema, e o tema é absolutamente importante. Eu queria só fazer esse comentário, porque outro dia foi muito impactante para mim ver que uma pesquisadora brasileira, uma das mais influentes do mundo, ganhou um Nobel, como é que chama? Um Nobel da Agricultura, né?
saiu na revista Times, uma Sim. pesquisadora mais influente do Brasil. E ela trabalha com os bioinsumos. Não sei se a área dela é exatamente as algas ou as bactérias, eu não sei. Mas para A você... Maria Hungria, ela trabalha com principalmente fixação de nitrogênio. Eu vou até aproveitar e falar. Ô, Cris, tem como fechar o microfone que está dando retorno só? Eu acho que... É o seu, Cris. Pronto. E é incrível, né, Dago? É assim, e ela é professora da Embrapa, né, pesquisadora da Embrapa. Então, assim, é impressionante o potencial que a gente tem, como você falou, a gente está migrando do padrão ali dos químicos tradicionais para os bioinsumos, né? E isso está avançando assim extraordinariamente. Não sei se você pode comentar um pouco nisso, mas eu fiquei impressionado e orgulhoso, né, de ter uma brasileira mencionada no tema. Eu posso comentar um pouco mais, sim. Hoje, o mercado, quando a gente fala de agro, né, o mercado de biológicos é o que mais cresce a nível de econômico, né, então de utilização e tudo mais. Então, hoje já não existe essa discussão, o que é melhor, biológico ou químico, no geral. Hoje o conceito mais expandido é o manejo integrado, né, então é saber quando usar o químico, quando usar o biológico, mas entender que os dois vão juntos. E só para vocês entenderem qual que é a grandiosidade desse uso, o químico, vou dar o exemplo de um composto químico, né? Então, você tem um composto químico e aí você tem várias formas de aplicação, né? Mas semana passada, estava rodando no Mato Grosso, né? E aí aí é uma área muito grande, né? Eles aplicam de avião lá o químico e tudo mais. E o que o químico acontece? Muitas vezes você aplica e você não mata 100%, né? Então, digamos que você aplica o químico e mata ali 95%, ou até mesmo 99%. Só que aquele 1% que fica na área, ele vai se reproduzindo e criando resistência. Então, a mesma lógica do antibiótico, existe a lógica de praga e químico, né? Então, a gente tem muitas moléculas químicas que já não têm muita eficiência contra as pragas. E aí, o que se entendia, né? O químico. Antigamente, se aplicava 1 litro na safra, aí depois de um tempo ficou para 2 litros, aí depois 4 litros, aí depois tem lugar que tem pragas e culturas que o cara aplica 10 litros, tanto para insetos quanto para antifungicidas, né? Então, em algum tempo já se via que, continuando esse ritmo, não ia ter o que fazer, né? Era muito químico atrás de químico, né? Então, desde então, os biológicos, o próprio mercado começou a entender que o biológico pode salvar a molécula química, né? Porque se você entra com 1 litro de químico e mata ali 90%, e um biológico também mata os 10 que sobra e não vai ter resistência, você tem uma durabilidade maior do químico. Por isso que hoje, às vezes o biológico vai pegar o ovo e o químico mata o adulto. Então, o químico já nem atinge o ovo. Então, o manejo integrado depende muito da prática, depende muito da cultura, depende de vários pontos, mas já se entende isso. E a cada ano surgem novas empresas de biológicos, né? Então, é que eu não trouxe esses dados de mercado, né? Até vou tirar nas próximas palestras, mas a gente consegue ver o movimento por registro de produtos biológicos. Então, cada ano surge mais. Se você pegar nos últimos 5 anos o boom que teve, você tem um movimento de grandes empresas químicas, né, como a Corteva, a Syngenta, a Mosaic, que eram naturalmente empresas de base química, indo para biológico, porque já viram que estão perdendo o mercado, né, então eles querem participar disso e vão entrar, já entraram, digamos assim, né, a própria Bayer ele comprou empresas de biológico para poder participar do negócio. Então você vê que até as grandes químicas já estão indo para o biológico também. E acaba sendo uma grande oportunidade para o setor da biotecnologia, né? Pensando tanto focado em melhorar coisas que já existem, né? Então a gente já tem várias cepas que funcionam, então melhorar a aplicação, alguma melhoria, como eu ia falar, foi uma palestra que eu assisti recém, né? Transgenia, a gente nem começou a falar sobre isso, né? Melhoramento genético de cepas e tudo mais. Ou uma coisa mais simples que a própria bioprospecção, né? Então, cepas que não foram exploradas, ser exploradas por algumas doenças, né? E aí, quando você pega culturas que não são as grandes, né? Eu estou falando aqui de cana, milho, soja, algodão, mas você pegar alguma cultura, às vezes uma fruta, uma coisa mais regional, talvez ninguém nem esteja olhando para isso, né? Então, às vezes, tem uma oportunidade muito boa ali de poder estar desenvolvendo um negócio que vai resolver um problema local. Então, a gente tem aí um universo de oportunidades que também,
quando a gente coloca, né, a próxima geração, a gente está falando agora também de metabots, né, que já conecta com a palestra da Eva também, então, oficialmente é isso. Então, a gente vê o mercado crescendo, produtos crescendo, os produtores cada vez comprando mais, então, todos os indicativos estão mostrando realmente que os biológicos, eles realmente vieram para ficar, e só para concluir é que o Brasil, ele é líder do mundo disso, né, então, quando a gente fala de agricultura biológica, agricultura regenerativa, o Brasil dá aula para o mundo todo, né, então, hoje o mundo inteiro olha para o Brasil tentando aprender o que a gente fala, e só para falar um pouco da Maria de Hungria, né, então, oficialmente, ela trabalha principalmente com azospirilo, que é uma outra cultura que fixa nitrogênio, é um outro micro-organismo, mas ela também é conectada com a primeira, que é a Johanna Dobenhart, que é uma também... Dago, não é alga, o foco originalmente dela é bactéria, né? Bactéria, azospirilo. Ok. É o principal ponto ali, azospirilo, que é uma fixação de nitrogênio, não é alga. E aí a gente tem a própria Johanna Dobenhart, que é ela é fora do país, né? Não sei qual país que é, mas ela é pesquisadora da Embrapa na década de 70, e ela que, de uma certa maneira, revelou e descreveu tudo sobre a fixação biológica de nitrogênios, leguminosas, que hoje aí quando você pega dados, né, o tanto que a fixação biológica de nitrogênio economiza no Brasil, a gente está falando de casas de bilhões, né? Então, por isso que é uma tecnologia biológica que hoje praticamente 100% da soja plantada tem essa tecnologia biológica, e você reduz cerca de 90%, e em alguns casos até 100%, gente que realmente planta assim, de ureia, que é o nitrogênio, né? Então, que é um dos principais poluidores, digamos assim. Então, soja e feijão são leguminosos, né? Então, tem esse grande apoio dos biológicos, né? Agora, se você pegar milho é uma das culturas que mais cresce agora, porque agora está crescendo muito o etanol de milho agora, né, no Brasil, né, então muitas usinas de etanol de milho estão crescendo muito no Brasil, só que o milho usa muito nitrogênio, né, então a gente está falando aí de cerca de 200 quilos de ureia, né, então é bastante quilo de nitrogênio por hectare, né, então 200 quilos por hectare, se o cara planta 1.000 hectares, está falando de 200 mil quilos, né, 200 toneladas de ureia para 1.000 hectares, né, isso é um produtor, imagina aí que a gente tem milhares de produtores, 5 milhões de produtores. Então, por exemplo, e aí, uns 2, 3 anos atrás, a Corteva lançou uma bactéria que fixa nitrogênio no milho. Então, uma inovação, ainda é bem... O pessoal discute se funciona, porque no começo da tecnologia é assim, né? Tem uma galera que acredita, não acredita, então está sendo avaliada no mercado, mas é algo que a população não tem demanda. Quando a gente está falando aqui, pela questão da guerra, fecharam lá o canal lá de Hormuz, lá, que é lá do Iraque, lá do Irã, né? Iraque do Irã. Então, o fertilizante vem de lá, né? Então, lógico, o fertilizante não chegou, ou está chegando muito mais caro. Então, hoje, o custo praticamente dobrou. Então, isso acaba prejudicando muito o produtor. Então, soluções como essa, você garante que o produtor não precisasse depender tanto de fixação de nitrogênio. Aqui a gente trabalha com algas que fixam nitrogênio também, então a gente está nesse desenvolvimento, a gente tem solubilização de fósforo, solubilização de potássio, então tudo isso é para realmente cada vez mais reduzir essa dependência de químicos importados, né? Então a gente tem um dado, até então ainda é por aí, a gente fala que cerca de 80% do NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, que o Brasil usa é importado. Isso ainda é uma realidade, e toda vez que acontecem essas coisas globais aí, o Brasil, ele acaba sendo bastante prejudicado, então esse tipo de tecnologia ajuda muito. E sem contar a questão de temperatura, né, que é uma outra classe. Então a gente sabe que esse ano, estamos falando do El Niño e tudo mais, então a gente vai fazer, ou é muita temperatura, ou é muita chuva, ou é pouca chuva, o clima vai ser complicado. Então a gente tem micro-organismos que melhoram essa resistência a estresse. Então, hoje o que a gente sabe, os micro-organismos já fazem parte desse manejo inteligente da agricultura, né? E é uma super oportunidade quando a gente fala para a graduação de biotecnologia, olhar com mais carinho e atenção ao agro, né? Eu mesmo, eu tive sorte de ter muitas matérias em agro, mas eu sei que muitas grades ao longo do Brasil não tem tantas disciplinas no agro em si, mas eu acho que é algo que cada vez está crescendo mais, e é onde eu conheço vários colegas meus da biotecnologia que estão desenvolvendo muito bem ali dentro desse setor. Obrigado, Dagon. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Eva também, né? E
uma curiosidade, na verdade, 2 perguntas. A primeira é que eu tive uma experiência com uma tentativa, um embrião de uma tentativa de prestar serviço, utilizando uma tecnologia, utilizando o citômetro de fluxo, né, que acho que vocês devem ter ouvido falar. No caso, era para separar espermatozoides, o X e o Y, para fazer sexagem de espermatozoide. E aí eu lembro que quando eu entrei em contato com a empresa, perguntando sobre essa máquina, na época tinha dinheiro para importar via projeto, eles já me perguntaram se eu ia prestar serviço. Aí eu disse que talvez pensasse nessa possibilidade. Aí eles falaram, ok, então você tem que falar com outro time da empresa, porque a gente só vende essa máquina para prestar serviço se a gente conversar sobre royalty. Porque a tecnologia é deles. Eles fazem a máquina para fazer isso. A minha pergunta é, tem algo paralelo com vocês? Porque quando tem essas máquinas, eu sei que são máquinas bem complexas, não tem problema pela empresa de vocês venderem serviço utilizando a máquina deles? Como é que foi essa conversa com a empresa dessas máquinas? Essa é uma pergunta. Não. Me até surpreendeu que tenha acontecido isso com você. Nós recentemente fizemos um levantamento para tentar adquirir outra máquina e não foi nem sequer levantada essa hipótese. Acho que deve ser algo mais para citometria de fluxo mesmo. Mas, não, aqui não tivemos esse problema. E a segunda pergunta é, qual o valor aproximado da análise? Quanto custa, né? Eu imagino que deve flutuar, porque, enfim, dólar, insumos, se você puder me dar o valor em dólares ou em reais, para a gente saber. O nosso valor depende do pacote de análise desejado, e aí, se você precisar ou quiser incluir mais etapas, o valor vai ficando maior. Obviamente, nós temos um limite para as análises, então, quanto mais análises, quanto mais amostras, nós conseguimos baratear o preço, porque nós temos uma melhor, digamos assim, o uso dos nossos reagentes está contado para X número de amostras, então nós oferecemos até 7% de desconto, dependendo da quantidade de amostras. Mas o professor pode estar em contato pelo nosso e-mail, ou até comigo mesmo, o professor pode lhe transferir os meus contatos, e a gente pode ver qual é a melhor forma também de atender a sociedade, assim, em geral. Perfeito. Obrigado, Eva, e parabéns para você também, enfim, para os dois aí, pelo trabalho de vocês, e muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Obrigado. Eu agradeço o convite. Muito bom estar podendo falar para o pessoal da biotecnologia. Dar um parabéns pela sua empresa. Fiquei muito contente de ver realmente você evoluir tão rápido, em pouco tempo, e que sirva de inspiração também para bastante gente. E agradeço a todos pela atenção. Aproveitar a deixa aqui também, agradecer o convite, agradecer a parceria, né? Também já estava querendo pegar esse preço também da Eva aí para ver, porque todo mundo que trabalha com a parte de bioprospecção, acho que é super interessante, a questão é custo mesmo, né? O custo dentro de, quando a gente fala de sistema privado, isso define se vai ou não vai, né? Se for caro e tudo mais, então, como eu comentei, né? Qualquer ideia que você pode ter, pode ser a melhor do mundo, mas o melhor foco é realmente a gente focar se realmente resolve uma dor real e se tem alguém que paga isso e se alguém pagando, para de pé o negócio, né? Então, eu acho que eu fico feliz que na minha graduação eu tive a oportunidade de puxar essas matérias de empreendedorismo e tudo mais, que eu acho que isso é bem mais comum dentro da biotecnologia, mas é super legal aí poder estar, de uma certa maneira, contando um pouco da nossa experiência, nossa trajetória, e estamos ainda, né? Estamos na luta dia após dia aí para poder seguir. Então, agradeço o convite, parceria, e também fico à disposição de qualquer contatos futuros. Estão ouvindo, gente? Sim. Sim. A gente está conseguindo ouvir vocês, mas toda hora o vídeo trava, a internet está bem ruim os últimos 15 minutos. Só gostaria de agradecer aos dois palestrantes, muito obrigada mesmo, foi uma tarde de muito, muito conhecimento, muito valiosa. Agradeço a todos os participantes que vieram, as perguntas, e principalmente aos palestrantes pelas belíssimas palestras. Muito, muito obrigada de coração. E até a próxima, então.
Até a próxima segunda-feira, às 2 horas. Eu envio o link para vocês por e-mail ou por WhatsApp. Muito obrigada a todos. Show. Boa Obrigado, tarde, pessoal. Tchau, pessoal. Muito tchau. obrigado. Tchau, tchau. Aí eles queriam me levar pra lá, queria me tocar, acho que eu tava com tanta raiva dela que eu acho que eu queria bater nela. Se ela me tocasse. Ficou sangrando alguma coisa? Não sei. Não, eu bati o meu ombro. Tu me falou uma vez que tu teve, ficou até com uma sequelinha, né? Sim, foi meu ombro, porque e nem foi da batida, foi da batida, mas foi mais da física. Tipo assim, Na inércia. foi tão forte que O cinto. me. Aí a questão era ver se tinha quebrado alguma coisa, porque o médico disse que quebra. Às vezes você é tão forte, quebra a clavícula. Mas aí foi sempre que salvou também. De não ir pra, não ia pegar. Vai avarar o vidro. Entendeu? E tinha um forte na frente. Eu lembro bem, tinha um forte na frente. Ai, que horror. Parece aquela cena do filme de como é o nome daquele filme? Premonição. Cara, premonição, É gatilho, né? É gatilho? E aí... E eles foram embora depois. Deixaram a gente falando, não vai embora porque vão assaltar. De fato, se a gente ficasse ali, iam assaltar a gente, porque a gente estava naquelas ruazinhas da Dom. Entendeu? Desertíssimo. E o Alan não estava conseguindo andar com o carro, a gente conseguiu andar até um certo momento, ele parou, aí ele pediu um Uber, eu fui pra casa, pra te ver que eu tava tão desnorteada que eu fui pra casa e não consegui carro. Quando foi no outro dia, que tu foi? Eu senti que, e eu nem contei pra mamãe porque que eu ia contar pra ela brigar com a Alan. E aí, no outro dia, eu senti tanta dor, tava doendo essa parte aqui, o ombro, o braço, o pescoço. Aí depois eu contei pra ela, aí ela me levou pro hospital, porque eu tava com dor. Aí daí que vem esse histórico do Unimed que eles querem. E agora? Porque eu amo socorro. Eles estavam embriagados. Como provar? Como é que eu vou provar que a mulher tava gritando, por exemplo? Ah, mas tu não tava batida e tu viu tudo isso? Eu pensei nisso tudo, entendeu? Mas pior que eu fiz. Sou muito esperta nesse sentido, pior que eu fiz. Eu imagino que eu sou muito esperta, muito esperta. O Breno, ele é metido, sabe? Tipo, ser inteligente e tal. Mas eu percebo que tem coisa que ele manda eu ver, porque ele sabe que eu vejo. Umas coisas assim. Fora da caixa, né? Fora da caixinha. Tipo assim, teve uma vez que a mãe dele ficou perguntando se a gente ia sair. Eu achei estranho. Sei. Vamos saber se a gente vai sair. Aí ele saiu do quarto, porque antes a gente ficava ali com ela no quarto. Quando eu entrei no quarto, estava cheiroso. Tava ali. Aí eu sentei com ele assim na sofá, falei, amor, aí ele, foi a mamãe limpou. Quando a gente vê, chega o cara. Aí, não, antes de chegar o cara, eu falei, eu acho que ele, meu Deus, meu lençol. Aí ele. O lençol do Hot Wheels. Meu Deus! Do Ben 10. Aí eu